Você era o todo-poderoso primeiro-ministro, mas 6 meses após ajudar o imperador a ascender ao trono, foi destituído por ele e seus ministros. Até a princesa quer cancelar seu noivado com você, mas você não se importa e até renuncia ao cargo para se aposentar em sua cidade natal. Só porque você está cansado dos sussurros e intrigas na corte, e só quer viver uma vida confortável no futuro. No entanto, depois que você deixa a corte, o imperador teme que você conspire para outros países, então ele envia um general para persegui-lo. Você é forçado a fazer isso. Mate o general que veio e se case com a chefe da tribo. A partir de então, você se considera o chefe da dinastia. 3 ministros da corte lideram a genuflexão com dezenas de funcionários, grandes e pequenos, solicitando a destituição de seu cargo de chanceler. Depois que o imperador finge contemplação, ele ouve o que todos os funcionários dizem. É difícil para mim. Não tenho como controlar todos os funcionários. Li King, ouça o vento. A partir de hoje, você está isento de seu cargo de chanceler. Você serviu em Kyoto. Você ressoa secretamente em seu coração, pensando nos 5 anos em que você viajou por aqui. Ao longo do caminho, Pingbu Kinjil e o imperador se dão bem. Com sua habilidade, você o ajudou a estabilizar a corte. Agora que o país está em paz e o povo está seguro, ele começa a invejar e matar peixes. Você olha para a princesa ao lado do imperador. Ela é sua noiva, mas ela não tem intenção de ajudá-lo a implorar neste momento. Vendo isso, você já entende que agora você é um peixe no bloco de corte, à mercê de outros. O imperador olha para você com dificuldade. Li Qinggen é difícil de lidar. Você deve entender a justiça. Só porque você é muito capaz. Há uma sensação de estar em pé de igualdade com ele. Ele se sente infeliz e quer encontrar uma razão para chutá-lo para fora. Mas ele nunca pensou que você era muito limpo e não conseguia encontrar nada de errado com você. Ele só pode unir ministros para dominar seu cargo. Seu rosto está calmo. É como se o que você fez antes estivesse alimentando um cachorro. Neste momento, uma voz soa em sua mente. Sentindo que o hospedeiro está emaranhado, o sistema de escolha de vida foi ativado. Publique a escolha do hospedeiro. Você deve escolher engolir sua raiva e aceitar a coroa e, em seguida, trabalhar duro e reclamar como uma vaca ou um cavalo. Recompense um arroto de covardia congênita. A segunda escolha é suportar a humilhação e lutar com o imperador abertamente e secretamente. Recompense 5 reinos de primeira classe. A terceira escolha é renunciar ao cargo e deixar o grupo. Recompense 5 reinos de quinta classe. Tongtian Shen Longon está completo. Você olha para essas 3 opções e fica extremamente animado. Você sempre desejou muito dançar. Mas Xiaoming disse a você que seu talento é um gás de dança que não é visto há 100 anos e você não pode dançar. Agora finalmente há uma oportunidade. O imperador olha para o imperador entorpecido e pensa que você está chocado. Ele está extremamente feliz em seu coração. Bai Guan também está assistindo a esta cena, curioso para saber como você escolherá. Xiaoming Xue sente-se um pouco em dívida para contigo, embora sejas o homem que ela ama, mas pelo bem do submundo do seu irmão. Só posso deixar-te sofrer um pouco. Neste momento, sob o olhar de todos, caminha até ao centro do salão principal. Despe a touca oficial e coloca-a nos degraus, depois tira o manto oficial, dobra-o cuidadosamente, em seguida, dizes: Eu, Li Seng, agradeço a graça imperial, mas estou indisposto e é difícil continuar a ajudar Sua Majestade. É difícil assumir o cargo de recluso em Kyoto. Hoje coincide com o dia em que Vossa Majestade fala, e eu aproveito para pedir o meu regresso à terra natal. Uma expressão de espanto aparece no rosto do imperador. Os funcionários da corte estavam todos estupefactos. Inicialmente, só queriam destituí-lo do cargo de chanceler, mas não esperavam que ele renunciasse ao cargo. Ele foi-se. Quem ousará fazer a sua reforma? Quem poderá ousar? Quem ousará? Quem poderá ousar? Xiaoming Xue também está cheia de dúvidas. O imperador Xiaomingji olha para Li Seng. Há raiva nos seus olhos. Li Seng, estás a falar a sério? O teu comportamento aos olhos dele é uma abdicação forçada nua e crua. É isso que eu realmente penso. Agradeço a Vossa Majestade pela confiança ao longo dos anos. E a cooperação de todos os adultos. Cuidem-se todos. Até à vista. Depois de dizeres isto, fazes uma vênia, viras-te e sais, não lhes dando mais oportunidades de falar. Não des a cara a quem não a quer. Naquele ano, estavas com medo? Naquele ano, quando choraste e imploraste a minha ajuda, por que não falaste da graça do soberano? Não sejas ridículo. Se aqui não há lugar para mim, haverá noutro lugar. Xiaomingji gritou ansiosamente.
Li Seng, se fores embora, não penses em voltar. Passa por esta porta. De agora em diante, eu e tu estaremos separados para sempre em graça e justiça. Não se importando com a etiqueta, ele desceu os degraus de Jade, apontando para as tuas costas e repreendendo em voz alta. Graça do soberano? Vossa Majestade, o juramento do cavalo branco foi feito. As palavras que me disseste naquele ano. Lembras-te? Se eu ficar mais tempo, temo mesmo que um dia queiras a minha vida. Depois de terminares de falar baixinho, não paras os teus passos. Shao Mingji ficou em silêncio por um momento. Naquele ano, sob o juramento do cavalo branco, na qualidade de gigante, segurava a mão de Li Seng como se fosse um irmão. Se o soberano não me decepcionar, eu certamente não decepcionarei o soberano. Shao Mingxue viu o seu irmão assim. Ela ficou furiosa. Não é apenas ser rebaixado para servir em Kyoto, e não foi dito que não pode ser restaurado no futuro. Não faças muito barulho por nada. Ela aproximou-se imediatamente do seu irmão. Li Seng, se saíres por esta porta, o nosso noivado também será cancelado. Um homem de verdade pode dobrar-se e estender-se. Como podes ver o arco-íris sem passar por tempestades? Se fores embora, considerarei que te julguei mal. A voz fria era como uma lâmina afiada a trespassar o peito. Não estás zangado por causa de um mero cargo oficial. Mas se eu concordar hoje, meu destino não estará mais em minhas mãos, e ele poderá me exilar quando quiser, ou até me matar. E o que Shao Ming disse é ainda mais ridículo. Como noiva, ela não fala por você, mas fica ao lado de seu irmão, oprimindo você. Que ridículo! Se um casal não consegue ter o mesmo coração, qual é o sentido? Que bobagem de arco-íris! Princesa, à vontade. Shen Yiji, sendo um plebeu sem posição, não é digno de você. Uma despedida, que cada um siga seu caminho em paz. Depois de dizer isso, você saiu do salão sem hesitar, e ao sair, você viu flocos de neve caindo em sua mão. E de repente começou a rir alto. Ha ha ha! Retire o título de Duque de Li Seng. E cancele todos os seus privilégios. Ele não estava pensando em Wanxian? Como ele reclamou? A partir de hoje, ele não é mais o chanceler de Daiyu, ele é apenas um plebeu. A mansão será retomada, o contrato de casamento será cancelado. Eu vou fazê-lo implorar de joelhos para mim. O rosto frio de Shao Ming não mostrava nenhuma emoção. Li Seng é totalmente culpado, ele se valorizou demais. Daiyu continuará girando sem ninguém. Neste momento, Shao Ming sentiu que seu irmão mais velho estava certo em fazer isso. Se ele não derrubasse sua arrogância, ele não viraria o céu de cabeça para baixo no futuro. Os oficiais tinham pensamentos diferentes. A reforma de Li Seng ainda está em andamento. E as famílias nobres e poderosas ainda não foram completamente erradicadas. Agora que ele se foi, quem pode supervisionar este trabalho? De qualquer forma, ninguém presente tem essa capacidade. Abaixo dos degraus de Jade, um homem de armadura dourada estava olhando fixamente para Shao Ming, com os olhos cheios de admiração. Ele é o atual imperador, Zhao Bui, um general tigre nomeado pessoalmente. Ele admira Shao Ming. E com a partida daquele mortal chato de Li Seng, ele finalmente tem uma chance. Kyoto, Tianlingan, um estrondo alto. A placa da mansão do duque foi esmagada em pedaços. Você não ficou irritado ao ver esta cena, mas aplaudiu com entusiasmo. Os servos da mansão já foram dispensados por você, e cada um recebeu uma quantia generosa de prata. O ministro da Receita olha para você com dificuldade. Chanceler Li, Sua Majestade ordenou que este lugar seja retomado, por favor. Li Seng sorri e acena com a mão. Entende, não se preocupe, definitivamente não causarei problemas para vocês. Não toquei em nada na sala. Vocês podem lidar com isso com tranquilidade. Então ele pega um cavalo branco. O ministro da Receita suspira e diz suavemente. Chanceler Li, Sua Majestade só quer que você abaixe a cabeça e admita seu erro, e isso passará. Como você pôde ser tão teimoso? Você não atacou diretamente, apenas gritou alto. Falso. Você já decidiu não servir mais ao Império e quer ver as estepes. Derrubar sua dinastia e se tornar o chefe não é impossível. O ministro das Finanças balança a cabeça enquanto observa a figura que se afasta. Ainda jovem. Quanto vale a integridade de Wenren? Ele então entra no pátio. Olhando para algumas palavras na parede, venerar Confúcio e moldar a virtude, dedicar-se a Zhong Shanlan. Quando se tem sucesso, torna-se arrogante. Ele sabe de quem estão falando. Li Seng. Ah, Li Seng. Você simplesmente enlouqueceu. Como ousa escrever essas coisas? Agora é impossível esconder.
Há tantos olhos nos observando. Isso é cortejar a morte. Levem esses 2 versos urgentemente para o palácio. No Palácio Imperial, Shao Mingji olhou para os 2 versos. Bufou friamente e jogou-os de lado. Na opinião dele, essa foi a última demonstração de arrogância de Li Seng nesta vida. Imaginava que em poucos dias ele voltaria para se curvar e concordar consigo. Meio mês passou num piscar de olhos. Na base militar de Daiudajian, Shao Ming brandia sua longa espada, quebrando-a em pedaços. Um velho caminhou lentamente. Seu coração está instável, uma emoção intensa. Mestre, Shao Ming jogou a espada no chão e fez uma reverência respeitosa. Estava pensando em Li Seng, não é? Ha ha ha. Shue'er, eu te vi crescer. Como eu não saberia o que você está pensando? O velho sentou-se lentamente no pavilhão. Shao Ming também sentou-se no pavilhão, emburrada. Mestre, eu simplesmente não entendo. Como um homem tão grande pode ser tão desagradável? Meu irmão não disse que ia rebaixá-lo. Apenas pediu que ele servisse primeiro em Kyoto, e no futuro o promoveria. Por que ele não pode se curvar ao meu irmão? O governante é o guia do ministro. Como ele não entende isso? O velho bebeu um gole de chá e falou lentamente. Shue'er, isso é do seu ponto de vista. Mas do ponto de vista de Li Seng, eu já conheci aquele garoto. Ele tem uma espinha dorsal orgulhosa. Seu irmão não reconheceu isso no início. Os funcionários não estavam convencidos, os súditos sofriam e a confusão prevalecia. Agora, ele está determinado a trazer clareza e paz ao mundo, e a confusão desapareceu sem deixar vestígios. Essas coisas foram feitas pelo seu irmão? Não, foi Li Seng quem fez isso. Com tanto talento, ele se dispôs a ser um ministro solitário. Seu irmão ainda quer repreendê-lo por sua atitude. Como ele pode suportar isso? Um talento tão extraordinário. Não são aqueles que o apoiam. Como poderiam tratá-lo da mesma forma, muito menos rebaixar Hongji? Isso é difícil. Ao ouvir as palavras de seu mestre, o coração de Shao Ming estava cheio de complexidade. Será que realmente estávamos errados? E demos a Li Seng, seu mestre era a pessoa em quem ele mais confiava. O que ele disse naturalmente tem peso. Mestre, de acordo com o que você disse, eu deveria procurar Li Seng. O velho balançou ligeiramente a cabeça. Esse tipo de pessoa é orgulhosa por toda a vida e nunca volta atrás. Agora, acho que é tarde demais. Em vez de perder tempo com isso, por que não relata ao seu irmão imperador sobre a demissão de Li Seng? A notícia já se espalhou por Kyushu. Pense em quão ampla é sua rede de contatos. Absolutamente não podemos deixá-lo se juntar a outros países. Caso contrário, as consequências serão inimagináveis. Ele tem apenas 20 anos e um futuro ilimitado. Daí é o padrão atual que ele criou sozinho. Se ele se juntar a outros países, Shao Ming olhou para seu mestre. O medo continuará a aumentar. Seu mestre já foi um antigo grão-mestre em Zongonzou. Ele é extremamente perspicaz ao julgar as pessoas. Apresse-se. Aquele garoto já partiu há meio mês. Prenda-o de volta e o prenda para sempre, ou mate-o o mais rápido possível. Shao Ming se levantou e saiu apressadamente. Desde que Li Seng deixou o palácio, Shao Mingji tem estado em apuros. Vários problemas complexos convergiram em sua mesa. Um é mais problemático que o outro. As questões envolvidas são muito amplas. Se houver alguma consideração inadequada, haverá infinitos problemas. Li Seng costumava lidar com essas coisas. Agora ele tem que lidar com elas sozinho. Ele acabou de nomear um chanceler há alguns dias, mas ele fez um trabalho terrível. Não só não ajudou a aliviar suas preocupações, mas também adicionou problemas. As políticas de Li Seng ainda estão sendo implementadas, mas ninguém tem a mesma maneira de pensar sobre como lidar com as coisas que ele tinha. Sua Majestade, o general e a princesa pedem para vê-lo. Ao ouvir o relatório, Shao Mingji rapidamente se levantou e acenou com a mão para deixá-lo entrar. Logo, Shao Ming entrou apressadamente. Li Seng te procurou? Shao Mingji perguntou com os olhos cheios de esperança. Não. Irmão imperador, meu mestre me pediu. Shao Ming e a conversa com seu mestre. Tudo foi dito. A expressão de Shao Mingji tornou-se sombria. Ele ainda pensava que Li Seng estava apenas tendo um acesso de raiva. Ele não esperava tanto. Mas depois que o velho Ling disse isso, ele sentiu um calafrio nas costas. As políticas atuais de Dail são basicamente propostas e reformadas por Li Seng. Se Li Seng realmente fosse para outros países, então isso traria um desastre para Dail. Shao Ming levantou a cabeça e perguntou, Irmão imperador, você sabe onde Li Seng está agora? Ele não se preocupou em falar com Li Seng no início,
pensando em esperar que ele viesse procurá-lo, mas quando ele quis encontrar a outra parte, já era tarde demais. Dizem que Lee Seng já havia deixado Kyoto, não sei ao certo. Mas Lee Seng nunca ousaria ir para outro país. Quando Xiao Mingji disse isso, obviamente não tinha confiança. Imediatamente, Bai Shou foi ao palácio para convocar o ministro da guerra. Xiao Mingqing esperava para ver. Eles perderam a importância de Lee Seng para Dayu, e agora está fora de controle. Ministro Shen da guerra presta homenagem à sua majestade. Prestando homenagem ao general e à princesa, um homem de meia idade entrou, ajoelhou-se e fez uma saudação. Fang Dong enviou pessoas para investigar o paradeiro de Lee Seng para mim. Notifique a cavalaria da fronteira nacional para me encontrar Lee Seng, e depois de encontrá-lo, traga-o de volta. Sim, Vossa Majestade. Fang Dong se levantou e recebeu a ordem. Lee Seng recebeu um estudioso. Ele não perguntou o que aconteceria se resistisse. Depois que Fang Dong saiu, um traço de melancolia brilhou nos olhos de Xiao Mingji. Lee Seng não usava antes, mas agora ele não tem certeza. Desde o momento em que foi demitido, Lee Seng se tornou diferente. Xiao Ming também se sentiu desconfortável. Depois da explicação do velho escravo, ele sentiu como se estivesse errado, mas mesmo que ele recue 10.000 passos. A princesa se casou com ele, Lee Seng. Ele sofreu algumas injustiças. Não deveria ser assim? Xiao Ming pensou e gradualmente se fortaleceu. Este é o problema dele. O que isso tem a ver com ele? Um homem adulto nasce entre o céu e a terra e sofre algumas injustiças assim. O que mais ele pode fazer? Xiao Mingji pensa quase da mesma forma. Ele é o governante e ele é o ministro. Mesmo que ele recue 10.000 passos. Mesmo que este assunto não seja tratado corretamente, o método de Lee Seng está correto. Não necessariamente. Do ponto de vista de um ministro, ele está errado. Ele deveria ter explicado para si mesmo com cuidado e, em seguida, convencê-lo. Não deveria resistir de uma forma tão forte. Este é o método de um ministro. Se todos o imitarem. Como ele, o imperador, pode fazer isso? Absurdo. Em outras palavras, um governante pede a um ministro para morrer e o ministro tem que morrer. Ele ainda não pediu a ele para morrer, e ele está assim. Se ele realmente o esfaquear até a morte, o que aconteceria? Ele não está me forçando a abdicar? Ingrato. Por que eu não vi que Lee Seng era esse tipo de pessoa antes? Danzhou, o lugar dos 9 estados nas planícies centrais. Você está vestido de branco e montando um cavalo branco. Com uma espada longa na cintura, galopando na pradaria. Hoje, livre-se das algemas. Me exile, eu sou eu. Você pode deitar na grama e esticar seu corpo à vontade, sentindo a sensação de estar perto da natureza. Que se dane a política da corte, sumam da minha frente. Estou apreciando o céu azul e as nuvens brancas. Um rosto sorridente aparece diante de você. A garota pisca os olhos e pergunta. Você é do povo Jiuzhou. Você se senta na grama e se vira, olhando para a garota que apareceu de repente. A garota não tem medo do seu olhar. Ela mostra um sorriso generoso e diz, eu me chamo Shu Yanwei. Você se levanta e se curva ligeiramente, dizendo, você é do clã Shu Yan. Shu Yanwei responde sem responder a pergunta. Você se chama Lee Seng, o mesmo nome do chanceler de Dayu. Você sorri e balança a cabeça. Sim, mas as pessoas têm destinos diferentes. Ele é o chanceler, eu sou apenas uma pessoa comum. Eu não esperava que alguém em Danzhou soubesse meu nome. Aquele Lee Seng certamente não é tão bonito quanto você. Você está aqui para passear, certo? Eu vou te levar para ver nossa tribo. O sorriso sincero de Shu Yanwei é contagiante. Ótimo, eu estava preocupado em não ter um guia. Já que é assim, muito obrigado, senhorita Yue. Assim que você termina de falar, Shu Yanwei agarra sua mão e puxa seu cavalo, indo em direção ao fumo distante. Você franze a testa ligeiramente, e então um sorriso volta a aparecer. A mão de Shu Yanwei é muito macia, não como as garotas de Danzhou, que são fortes e corajosas. Aos 6 anos, elas treinam cavalos, aos 9 anos, dobram arcos, e aos 13 ou 14 anos já estão cavalgando nas estepes. É uma pena que esse costume não lhes trouxe um poder forte, mas foi transformado em um campo de cavalos pelos 6 reinos das planícies centrais. Entre os 6 reinos, Dayu tem uma tribo designada, a tribo Xunfen. Eles pagam tributo a Dayu em troca de proteção e subsídios de recursos no inverno. Você já esteve presente quando a tribo Xunfen prestou tributo. Você viu o chefe da tribo do outro lado, de mãos dadas, os dois caminhavam pelas estepes. Você cheira levemente a inclinação da jovem interna. Você se sente revigorado.
Como você não pode estar feliz com uma beleza ao seu lado, pensando em como você costumava ser amigo de minorias étnicas? Mas na verdade você nem sequer tocou na mão delas. Que engraçado. Logo você verá a tribo à distância. Seu rosto mostra surpresa. As tendas estão conectadas em uma área vasta, a fumaça sobe. Uma grande cena de uma tribo nômade das estepes. É uma pena que você não tem um telefone celular, caso contrário, você definitivamente tiraria uma foto. Xuyanwei sorri e pergunta, virando a cabeça, esta é a nossa tribo Xuyan. Não é espetacular? Você pendura o cavalo em um tronco de árvore e pergunta, é muito espetacular. Quantas pessoas existem nesta tribo? Toda a tribo tem 60.000 pessoas. Existem 20.000 homens fortes e o restante são idosos, fracos, mulheres e crianças. Você sabe muito bem, você disse brincando, vou levar você para provar nossa comida. O olhar de Xuyanwei vacila, então muda de assunto, prestes a sair. Você puxa aqui então, com um pouco de força, puxa Xuyanwei para seus braços. Olhos nos olhos, o rosto de Xuyanwei ficou vermelho instantaneamente, ha ha ha. Desculpe, estou sendo um canalha. Você solta ligeiramente a mão. Xuyanwei correu para fora instantaneamente. Você ri suavemente, sentindo o cheiro em seus braços. Expressão rica, seguindo-a para dentro da tribo, ao longo do caminho. Inúmeras pessoas da tribo Xuyan focam seus olhos em nós, com expressões estranhas. Você chega com grande alarde a uma tenda no meio. Xuyanwei levanta a cortina e convida. Entre. Você entra sem hesitar. Xuyanwei solta um suspiro de alívio. Ela também entra e abaixa a cortina. Você se senta na posição principal de forma imponente. Jovem mestre, vou tirar sua espada. Está um pouco no caminho. Você olha para a espada ao seu lado. Estende a mão para desamarrar a fivela e entrega a espada a Xuyanwei, quando ela está prestes a pegar a espada. Você a puxa para seus braços. A mão direita instantaneamente saca metade da lâmina e a coloca suavemente no pescoço de Xuyanwei. Querida, suas intenções são muito óbvias. Que tal o irmão te ensinar a enganar as pessoas? Você olha sorrindo para a garota em seus braços. Xuyanwei olha para você de perto, adicionando uma atmosfera estranha. Como você adivinhou? Xuyanwei disse baixinho. Você coloca a espada de volta e a joga não muito longe. Seus dedos levantam o queixo de Xuyanwei e riem alto. Ha ha ha, mas o costume local é aberto. Mas ainda não é certo que você possa segurar minha mão no primeiro encontro. O feitiço da beleza não é usado assim. Além disso, aqueles pastores lá fora me odeiam muito, eu não sou tolo. Há 6 meses, uma batalha eclodiu em Dazhou. As tribos Xunfeng e Xuyan estavam disputando um pasto. O chefe da tribo Xuyan, Xuyan Batu, foi morto pela tribo Xunfeng. Ele tem apenas uma filha, presumo que seja você. E você adivinhou que eu sou Li Seng, então você quer se vingar da tribo Xunfeng. Provavelmente você já estava de olho em mim há muito tempo. Os olhos de Xuyanwei se arregalam cada vez mais, em tão pouco tempo. Você realmente consegue associar tantas coisas? Você ainda é humano? Chanceler Li Seng de Dalian. Sua reputação é verdadeira. Parece que eu estava certo sobre tudo. Como punição, eu tenho que te ensinar o que é uma armadilha de beleza. 2 homens grandes e musculosos entraram correndo com espadas longas. Seus olhos ficaram paralisados quando viram essa cena. Você sente o movimento. Levanta a cabeça e Xuyanwei se lança para cima instantaneamente, 5 bocas olhando inacreditavelmente. Ha 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 ha, peguem ela rápido, essa potrinha selvagem é interessante. Xuyanwei cobre a boca. Li Seng, como você pôde fazer isso? Lágrimas girando em seus olhos. Você se encosta no feltro, olhando para Xuyanwei com escárnio. Eu até vim com você. King, o que há de errado com você? A morte sob a flor de peony é uma aventura até como fantasma. Você quer me matar, e eu não posso te beijar? Não existe essa lógica no mundo. Xuyanwei ficou surpresa com o que você disse. Eu não quero te matar, eu só quero. Antes que ele pudesse terminar suas palavras, um homem corpulento ao lado interrompeu. Mestre, já que ele veio, então mate-o para vingar o antigo mestre. Xuyanwei disse ansiosamente. Ah, não o matem. Eles não estão discutindo isso, os outros também estão hesitantes, olhando para o homem corpulento, ouvindo sua discussão. Ei, espere, eu tenho algo a dizer. Então pegue e experimente um gole de leite de égua da mesa. Parece que esta tribo não é um bloco sólido. Espere até você morrer para falar. O homem corpulento estava prestes a atacar quando foi parado por Xuyanwei. Espere, deixe-o falar.
O homem corpulento hesitou um pouco. Eu matei seu pai? Você pergunta com um sorriso. Shu Yanwei balançou a cabeça. Fui eu quem deu a ordem? Também não. Você se levanta e olha para Shu Yanwei e diz, então, por favor, me diga, eu não matei seu pai. Eu também não dei a ordem para matar seu pai. Seus inimigos são as pessoas da tribo Shunfen. Você não mata seus inimigos. Você me trouxe aqui. Que sentido faz isso? Só porque eu era oficial em Daiyu eu mereço morrer. Isso não é bullying comigo? Enquanto você fala, você se aproxima de Shu Yanwei passo a passo. Shu Yanwei ficou sem palavras por um tempo. Parece que o que ele disse não é um problema, eu só queria assustá-lo, e então deixá-lo ir e cercar a tribo Shunfen. Após um momento de silêncio, você olha para Shu Yanwei. Se você ainda está planejando me matar, então faça. Nada mais é do que mais uma alma inocente neste mundo. Vá embora. Shu Yanwei soltou as mãos. Ela sentiu que sua ideia era muito ingênua. Ele já havia renunciado ao cargo. A tribo Shunfen pode não ouvi-lo. O homem corpulento de repente levantou sua espada e gritou, Uzi, vocês foram todos enfeitiçados por ele. Palavras demoníacas trazem desgraça. Você é um demônio. Dizendo isso, o homem ergueu seu facão e tentou me atacar. As pupilas de Shu Yanwei se dilataram. Não, você balançou a cabeça levemente. Deixar você agir e você realmente agiu. Assim que as palavras caíram, uma aura super forte explodiu do seu corpo. Toda a tenda foi arremessada para o alto. Os homens An de Shu Yan ao redor foram lançados para fora pela força da energia. Caíram do lado de fora da tenda. Entre eles, aquele homem corpulento teve o azar de cair no tapete de feltro. Morreu no local. Mas Shu Yanwei foi puxada por mim. Você contornou Shu Yanwei. Caminhou para fora da tenda. Então a tenda desabou com um estrondo. Muitas pessoas de Shu Yanbulu correram para frente com facas, cercando você impenetravelmente. Você passou a mão na cintura dela em voz baixa. Bela, seu povo parece não estar te obedecendo muito. Tenha cuidado para não ser assassinada por eles. Você sabe artes marciais. Shu Yanwei ficou um pouco chocada. Todo mundo no mundo sabe que você é um estudioso. De onde vieram as artes marciais? Ok, já me diverti o suficiente hoje. Não vou mais brincar com vocês. Assim que você terminou de falar, vi uma nuvem de poeira vindo de longe, carregando a bandeira do grande domínio, acompanhada por uma aura de severidade. Tropa da Bandeira Negra. Os cavaleiros negros do grande domínio estão aqui. Mestre, nós. O homem de Shu Yanbulu estava cheio de pavor. Então todos olharam para você. Shu Yanwei também entrou em pânico. Como você trouxe as pessoas aqui? Antes que suas palavras terminassem, você torceu o dedo do pé. O vapor inchou. Seu corpo se elevou no ar, e então você saltou usando a força de um galho de árvore. Shu Yanwei torceu seu corpo. Em um instante, você levou Shu Yanwei para a entrada da tribo. Está tudo bem, eu estou aqui. Nada de inesperado vai acontecer. Você olhou para ela com um sorriso. O exército da Bandeira Negra do Grande Domínio massacrou impiedosamente. Logo a cavalaria correu para a frente. Você não tem certeza se eles apareceram aqui por sua causa ou por causa de Shu Yanbulu. O comandante da cavalaria na liderança usava uma máscara e seus olhos sondavam constantemente. Saúdo Lord Xiangogo. Você balançou a cabeça levemente. General, eu renunciei ao cargo e não estou trabalhando. Não sou nenhum Xiangogo. General, você está. Lord Xiangogo, este humilde servo recebeu ordens de Sua Majestade para trazê-lo de volta ao grande domínio. Por favor, Lord Xiangogo. Ele não terminou de falar. Foi interrompido por você. Por favor, volte. General, estou cansado das intrigas da corte. Ao mesmo tempo, você pode dizer a Sua Majestade que eu não me juntarei a nenhum outro país, para que ele possa ficar tranquilo, ok? Depois de dizer isso, você se prepara para levar Shu Yanwei de volta. Lord Xian, temo que isso não possa ser feito. Você não se intrometeu. Você está tentando me levar embora à força. Este humilde general não ousa. Se Lord Xian não concordar, então a cavalaria de ferro de Daiyu destruirá toda a tribo Shu Yan. De repente, Shu Yanwei fica na sua frente. Homens da tribo Shu Yan, preparem-se para a batalha. Vendo esta cena, você fica surpreso. Que rotina é essa? Eu te arrastei para isso. Eu vou te mandar embora. Shu Yanwei acabou de dizer isso. Você levantou a mão e tocou a cabeça dela. Mulher tola, eles vieram me levar embora. Parece não importar se eles te matam ou não. Eu não vou deixar uma mulher me defender.
Assim que Shu Yanwei terminou de falar, os homens da tribo pegaram suas armas. O líder da bandeira negra zomba. Shu Yanwei, você quer ser inimigo de Eiki? Li Seng foi trazido para a tribo por mim. Eu sou o responsável, Lord Eiki. Assim que ele terminou de falar, você o puxou para trás de você. Você nem me chamou de Lorde. Chame-o de Lorde? Ele é digno? Sentindo que o hospedeiro está emaranhado. Opções de lançamento. 1. Concorde com as condições de Eiki. Recompensa. Uma lufada de ar inato e inútil. 2. Rejeite as condições de Eiki e fuja sozinho. Recompensa. Habilidade suprema de parkour. Habilidade de fuga de rato. 3. Rejeite Eiki e mate-o aqui. Junte-se à tribo Shu Yan. Recompensa. Uma habilidade de proficiência em cavalaria. Cavalaria anti-carga destrói estradas. Técnica de cavalaria lobo. 2 conjuntos de equipamentos completos de cavalaria lobo. Coroa de ouro roxo com asas de fênix. Armadura de malha dourada. Botas USS Buium. 5 dão para melhorar um cavalo. Uma lança de proficiência perfeita em artes de lança de dragões. Você escolhe 3 sem hesitar e recita em seu coração. O líder da bandeira negra repreende em voz alta. Criminoso! Shu Yan quer confrontar Eiki. A partir de agora, a tribo Shu Yan deve ser exterminada. Chongmin. Assim que ele terminou de falar, você levantou a cabeça. O líder da bandeira negra encontra seus olhos e fica um pouco assustado. Você zomba e coloca a mão na espada longa. No segundo seguinte, o corpo salta no ar, mostrando uma imagem residual. Ruim. O líder da bandeira negra jogou a lança comprida na imagem residual, mas não acertou, pincou no chão. Você chegou na frente do líder da bandeira negra em um instante. Com os pés no cais, a lâmina brilhou nos olhos do líder da bandeira negra, e a cabeça do líder da bandeira negra se separou instantaneamente do corpo. Os soldados de xadrez restantes ficaram atordoados. O líder da bandeira negra morreu, o invencível líder da bandeira negra de segundo grau. Li Seng o selou com uma flecha na garganta, e um deles gritou, mate-o, vingue o líder. Muitos soldados de xadrez negro correram em sua direção. Você respirou fundo. Se vocês não agirem, eu não teria como começar. Daí o bye-bye. Você quebrou a lâmina em sua mão. Inúmeras lâminas de luz voaram no ar, enviando todos vocês para a estrada. As palavras caíram e você acenou com a mão. Lâminas de luz voaram em direção a eles, e as bandeiras pretas caíram no chão em um instante, e as pessoas da tribo Shu Yan viram esta cena. Ficaram atordoados em um instante. Você jogou o cabo da faca no chão e pulou levemente para o chão. Yuer percebeu neste momento que você estava apenas brincando com ele. Todas as pessoas que morreram em suas mãos ao longo dos anos. Incontáveis. Como poderia ser um fraco? Li Seng não apenas ouviu o mundo. O é ainda mais corajoso. Você olha para Shu Yan Yuer. Quer se tornar a mulher do rei? Já que o sistema deu tantas coisas, se você não usá-las, não parece muito bom, e também parece um pouco interessante. Ao longo da história, ser nomeado rei e morar em Shu é o desejo de vida de muitos generais, mas ir para o sul de Qinlong. Aparentemente, poucas pessoas fazem isso. Nesse caso, experimente você mesmo. Zhongjuan tem mais de um dragão. Shu Yanwei levantou a cabeça e olhou para você. Você pode me vingar? Ouvindo as palavras de Shu Yanwei, você estendeu 3 dedos. Olhando para os homens da tribo Shu Yan atrás, eu vou ensinar a vocês Kung Fu neste mês. Ensinar habilidades para vocês melhorarem seu poder de combate. Um mês depois, eu vou levar vocês para a tribo Shunfen para se vingar. Mas como troca, eu vou me casar com seu mestre, eu vou me tornar seu rei. Guiando você no caminho da glória, incitando instantaneamente suas emoções de vingança, você se vira para olhar para Shu Yanwei. Caminhe até ela e abrace. Entre na tenda em meio a aplausos. Shu Yanwei também não resistiu. As mulheres de Danshou sempre foram negociadas. Se você quer realmente conquistar a tribo Shu Yan, então você tem que conquistar seu mestre primeiro. Na manhã seguinte, você se vestiu e olhou para Yuer com um sorriso. Por que você está olhando para mim? Que nojo! Você soltou uma gargalhada. No 5º ano de Dayu, é melhor um dia em Danshou. Agora me deixe voltar para Dayu. Dias assim não podem ser superados. Você perdeu todo o seu corpo. Aquelas bandeiras negras foram resolvidas? Resolvido. Reúna todos os homens fortes da sua tribo. Hoje é o dia de cumprir a promessa. Os olhos de Yuer brilham. Você realmente tem técnicas para nos ensinar? Você estende a mão e raspa a ponta do nariz dela. Isso é falso? Mas nas 9 províncias centrais, não nos é permitido aprender técnicas. Claro que você diz que não precisa se importar com isso.
Aprender técnicas é apenas o começo. Não só precisamos aprender, mas também praticar. Já escolhi meu caminho. Antes, eu podia ajudar o acampamento instável a se tornar o auge, e agora posso levar Shu Yan a não cair. Desde a varredura de Danzhou pelo mundo até a entrada do clã Yi, que ridículo. Enquanto eu estiver no comando, todos são meus. Bei Yanguan. Acampamento da Bandeira Negra. Um soldado correu apressadamente para relatar. Reportando ao general, o primeiro esquadrão do acampamento ou desapareceu. A voz do mensageiro caiu. Bei Yanguan, líder supremo da Bandeira Negra, dançarina de segunda categoria, Xuan Yu friamente. Onde foi que desapareceu? General, eles estavam procurando por Li Seng Zongjin Danzhou de acordo com o alvo e desapareceram ontem. Transmita a ordem do general para enviar 1000 bandeiras para investigar a situação. Sim. Depois que o mensageiro partiu, Xuan Yu amaldiçoou um pouco o desaparecimento da Bandeira Negra. Nunca tinha acontecido antes. Ela não acreditava que Li Seng, uma pessoa sem poder para amarrar uma galinha, pudesse destruir a Bandeira Negra. Os 6 departamentos e a corte real de Danzhou eram ainda mais impossíveis. O assessor de Xuan Yu correu apressadamente. General, o que aconteceu? Um esquadrão de segunda categoria desapareceu em Danzhou. Isso é suspeito. No entanto, general, eu já descobri que aquele Li Seng apareceu pela última vez em Bei Yanguan. É necessário denunciar isso a Kyoto? Xuan Yu bufou friamente. Não precisa, general Zhao. Já foi transmitida a ordem. Aquele Li Seng não é bom. Ele ousou confrontar o general Bo Xi em público. Isso é imperdoável. Se este general o encontrar, definitivamente não o deixará voltar. Na região, Jiao Bugi e Xiao Ming no exército são os melhores deuses da guerra. Nos corações dos militares na região, eles são uma combinação perfeita. Aquele Li Seng é apenas uma honra. Ele não é digno de se casar com a princesa. O assessor baixou os olhos. Li Seng é um ídolo da honra da pobreza. Embora não concordasse interiormente, concordou e sorriu. Ok, vá apagar os rastros de Li Seng. Receio que isso não seja possível, general. Depois que o assessor terminou de falar, Xuan Yu franziu a testa. O que quer dizer? General, não me interprete mal. Não é que eu não ouse ir. Mas este assunto já vazou. Qi, Shu, King estão vindo secretamente para Bei Yanguan. Se este assunto for acobertado, é difícil dizer em Kyoto. O assessor falou com dificuldade. Xuan Yu franziu a testa. Por que é tão problemático? Fique de olho em todos eles e restrinja-os em Bei Yanguan. Ninguém pode agir precipitadamente. Como essas pessoas ficaram sabendo disso? Xuan Yu coçou a cabeça. Entendido, general. Então o relatório para Kyoto será escrito normalmente. Escreva, escreva. Xuan Yu acenou com a mão irritado. Ele detesta coisas tediosas, especialmente o relatório de batalha inventado por Li Seng. No passado, eles estavam no comando do exército e não estavam sujeitos a ordens militares. Agora, para enviar tropas, eles têm que relatar aos superiores. Que problema? Depois que ele saiu, Xuan Yu soltou um suspiro. Para onde Li Seng foi afinal? O canal de assistência investigativa já foi enviado. As pessoas do departamento dos 6 certamente se avisarão depois de vê-lo. Mas pode-se confirmar que Li Seng está em Danzhou. Contanto que ele esteja lá, ele poderá ser encontrado. Relatórios urgentes de todos os lugares de Kyoto foram enviados para o palácio. O jovem imperador ordenou urgentemente que todos os memoriais não continham notícias de Li Seng. Ele está muito nervoso agora. Preocupado que Li Seng seja levado por outros países. Ele se arrepende de não tê-lo aprisionado e controlado no palácio. Ajudá-lo a lidar com os assuntos do governo é melhor do que estar com medo agora, mesmo que ele seja morto. O jovem imperador entrou apressadamente no salão. Irmão imperial, o paradeiro de Li Seng apareceu. O jovem imperador se levantou apressadamente. Onde? Bei Yanguan. Relatório urgente. Li Seng apareceu pela última vez na alfândega. Ele deveria ter ido para Danzhou. O jovem imperador deu um suspiro de alívio ao ouvir isso e murmurou em sua boca. Danzhou é bom. Contanto que ele não tenha ido para outros países. Irmão imperial, eles também encontraram pessoas dos países que, Shui King lá. Estimasse que eles também estão procurando por Li Seng. O jovem imperador suspirou levemente. Ele não esperava que Li Seng tivesse tanta atração antes. Que ultraje! Li Seng é ministro de mim. O que eles estão tramando ao enviar pessoas? O rosto do jovem imperador estava cheio de raiva. O jovem imperador revelou um sorriso amargo. Irmão imperial, agora a notícia da renúncia de Li Seng.
Todo mundo no mundo sabe disso. Além disso, as coisas não são tão simples. Muitos boatos dizem que você é mesquinho, sem tolerância. Lee, o grande talento foi desperdiçado para você. Lee Seng teve uma boa reputação ao longo dos anos. Embora as pessoas não entendam muito, eles sabem a ousadia claramente. Xiaomin se inscreveu diretamente ansiosamente, dizendo que Zen era mesquinho e insolente. Que nome barato, disse palavras tão ingratas e injustas, eu vou matá-lo. Xiaomin Shui olhou para ele, irmão imperador, as pessoas não podem ser mortas, na minha opinião. É melhor trazer Lee Seng de volta e restaurá-lo ao seu cargo original, para que você não trabalhe tanto. Lee Seng partiu há apenas meio mês, irmão imperador, você envelheceu muito, impossível. Desta vez, vou trazê-lo de volta e prendê-lo, já que ele não pensa em os sentimentos entre eu e ele, então eu não preciso poupar a cara dele, eu quero que ele se torne uma ferramenta. A partir de agora, fama e fortuna não tem nada a ver com ele, os olhos de Xiaomi estão cheios de loucura. A situação atual já excedeu suas previsões, especialmente sua irmã. As notícias que ela trouxe tocaram sua ira, ninguém sabe. Xiaomin Ji não está em uma posição reta, nem mesmo Xiaomin Shui sabe, então ele valoriza muito sua reputação. O último traço de culpa de Xiaomin Ji em relação a Lee Seng também desapareceu, ele só quer agora pegá-lo de volta e puni-lo severamente. Xiaomin Shui olhou para seu irmão, sentindo-se um pouco estranha. Ele tem um mundo em mente, ele não é assim, embora tenha dito para cancelar o noivado. Mas ela ainda gosta de Lee Seng em seu coração, ela sempre vai se casar com ele no futuro, mas agora ela vai ser uma ferramenta. É inevitável que essas palavras sejam um pouco Shu Yan não cai. Você olha para os homens reunidos, acenando levemente com a cabeça, todos eles são grandes e fortes. Eles também estão olhando para você. A cena em que você destruiu a bandeira negra sozinho ontem está vívida em suas mentes. Esse tipo de poder dominador os faz ansiar infinitamente. Você encontra uma cadeira para sentar no alto da plataforma. Essas pessoas são todos os jovens e fortes que não o abandonam. Você se inclina na cadeira. Shu Yanwer suspirou. Um total de mais de 20.000 pessoas. Você se levanta. Ok, deixe o resto para mim. Homens de Shu Yan não caem. Lembram o que eu prometi a vocês ontem? Lembre-se, você disse que nos daria armas e armaduras, bem como exercícios que podem ser praticados, e o som de quebrar cicatrizes soou instantaneamente. Você abaixou a mão. Então, vocês ainda se lembram do que me prometeram? Considerar você como rei, tratá-lo como mestre. Shu Yanwer está atrás de você. Para seu próprio povo, uma expressão tão indiferente como se não fosse importante. Ótimo, parece que vocês se lembram muito bem. E todos vocês presentes. Vocês estão prontos para aceitar o rei? Você abre os braços para aproveitar a luz do sol e então pega as coisas do sistema. Extrair tudo. Mas essa técnica é um pouco difícil. Carga de cavalaria de contra-ataque. Técnica de cavalaria lobo. Como devo dar isso a essas pessoas? Não posso fazer um por um, certo? Dar para 20.000 pessoas uma por uma é muito problemático. Mestre, fique tranquilo, a habilidade de proficiência em cavalaria, uma bênção. Pode ser ligada à técnica de carga de cavalaria de contra-ataque e à técnica de cavalaria lobo, diretamente infundidas em seus cérebros. Uau, isso é tão atencioso? Você riu por dentro. Claro, essa operação pode aumentar a ameaça ao mestre. Você me entende. Você abre os olhos. Você abre os braços, fingindo ser um fantasma. Não é esse o ponto? Não, essa descrição não está certa. Você é um deus neste momento. O sistema inicia a bênção em grupo. A bênção está em andamento. Enquanto o sistema está sendo transmitido, seu corpo emite luzes coloridas. Uma cabeça de lobo ilusória aparece atrás de você, como um soldado celestial. Shu Yanwer arregala os olhos olhando para essa cena. Será que Lee Seng é o deus lobo? Os homens abaixo que receberam a bênção sentem o conteúdo claro em suas mentes, e seus rostos mostram alegria. Um homem se ajoelha no chão, batendo a cabeça loucamente. A reencarnação do deus lobo. A fé de Dan Zhou é o lobo. Sua ação é contagiosa. Em um instante, todos os homens da tribo Shu Yan se ajoelham no chão, olhando para você com olhos piedosos. Neste momento, você não precisa dizer muito. Aos olhos deles, você já possui um brilho sagrado. Você coloca esta cena em seus olhos. Ha ha ha. O sistema é muito completo. Esta é simplesmente uma ação de criação de um deus. Soldados do deus lobo.
Os 20.000 homens da tribo Shu Yan abaixo estão todos ajoelhados no chão. Seus olhares em você estão cheios de expectativa. Shu Yan atrás também quer se ajoelhar. O Deus Lobo em seus corações é sagrado e inviolável. Você se vira e mostra uma eficiência suave. Você não precisa se ajoelhar. Estende a mão e puxa Yan para seus braços. Aproveitando o bordado do sistema, Yan ficou muito comovida, e também com o que estava em sua mente. Chocado, essa coisa que apareceu de repente, é a técnica de cavalaria. Feito sob medida, Yan ficou tão chocada depois de sentir que não conseguia adicionar mais nada. Você olha para a pequena cabeça de Yan, abaixa a cabeça e está prestes a beijar. Espera um pouco, anfitrião, com licença. Você ainda é muito educado. Precauções, itens bordados. Eles não podem ser ensinados a outras pessoas. Essas palavras podem ser lidas normalmente, mas não podem ser lidas juntas. O mesmo vale para os sapatos. Então, por favor, fique tranquilo para usar. Você lutou um pouco. Quem já viu um sistema tão atencioso? Ou seja, você tem poder absoluto. Cercado, as pessoas da tribo Shui abaixo, algumas delas já quebraram suas cabeças. Agora, aos olhos deles, você é a reencarnação do Deus Lobo, capaz de entregar coisas para as pessoas do ar. Este não é o símbolo de um Deus? Você belisca Yan e sorri, está a sua própria gente. Que tipo de sistema devemos estabelecer? Sentindo que o anfitrião está emaranhado, publique as opções. 1. Use o nome da tribo Shuoyan e recompense-o com um espanador de penas de galinha. 2. Estabeleça a corte real Shuoyan. Recompense a perfeição da técnica de espada Fei Shui. 3. Estabeleça a corte real Dashen e recompense 3.000 soldados de cavalaria blindada Tiefutu. A média de artes marciais é um produto de elite, um lobo grande, 100% de inspiração. Sem se importar com as consequências, pode aumentar o moral e aumentar em 30%. Eu escolho 3. Cavalaria pesada blindada de Tiefutu. Não está animado. Quem tem medo de quem em batalhas de campo em planícies? Hoje, você levanta a mão e pressiona, e o barulho desaparece instantaneamente. A partir de hoje, a tribo Shuoya não existe mais. Vou estabelecer uma tribo mais poderosa chamada Dashin Vangtin. A partir de hoje, você é um membro da corte real Dashin, e ela é a dona da corte real. Você belisca Yan e aproveita os aplausos. Aos olhos deles, suas palavras são a ordem de Deus. A ordem de Deus está acima de tudo, e Yan se encosta em seu ombro. Ela se sente mais segura do que nunca. Quanto ao desaparecimento da tribo Shuoyan, ela não se importa. Case com uma galinha e siga uma galinha. Case com um cachorro e siga um cachorro. Tribo Shunfen, o mestre da tribo Shunfenchi, ajoelhado no acampamento, tão devoto como um cachorro, e o cavaleiro negro está sentado em sua posição. Respeitado líder Galinha Negra, qualquer ordem sua será cumprida. Sem rodeios, Shunfenci. Desta vez, venho transmitir as ordens do general Xuan Yui. De acordo com nossa investigação, Li Seng chegou a Danshou. Devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para encontrá-lo e entregá-lo a mim. Além disso, uma equipe Xiaominha desapareceu em Danshou. Apressem-se e investiguem. Se não investigarem claramente, vocês sabem quais são as consequências. Depois de dizer isso, Galinha Negra se levantou para partir e saiu. Depois que o levaram embora, Shunfenci se levantou lentamente e cuspiu na direção em que ele havia partido. Entre as 6 grandes tribos, a tribo Shunfeng está entre as primeiras. Eles têm muitas pessoas e muitas armas. O conhecimento e as armas descartadas pelo domínio maior foram todos dados a eles, e eles os consideram tesouros. Aqueles que podem se tornar líderes tribais têm dezenas de milhares de subordinados. A tribo Shuoyan, a pior, também tem 20.000 jovens fortes. Eles não nasceram com ossos de espada naturalmente, certamente têm suas próprias ideias. Mas, devido à situação real, ele só pode notificar Shunfenci desta forma. Shunfengyi, Shunfeng Zuanyan. Logo, 3 figuras correram para dentro. Eles se curvaram a Shunfenci. Galinha Negra transmitiu a ordem para nos deixar procurar em Danshou. A formação de imagens de seus desaparecidos, e eles estão aqui. O que se foi é uma equipe Xiou. Amanhã, vocês 3, cada um liderando 10.000 Qis, vão procurá-los para mim. O general do primeiro 10.000 Qi é Mei Touzou Qi. Senhor, eu sei sobre este assunto, mas parece que a tribo Zilan também está procurando por Li Seng para os 7 reinos. Shunfenci hesitou por um momento. O que acontece se nos encontrarmos com eles? Shunfenci bufou friamente. Se nos encontrarmos com eles,
Envie alguém para procurar Galinha Negra em Bayan Pass. Foi o que ele ordenou. Deixe-os lidar com isso. Toda vez que nos encontramos com a tribo Zilan por causa das ordens do domínio maior, sofremos pesadas perdas, mas o domínio maior dá algumas coisas levemente e é generoso. Especialmente da última vez, quando estávamos competindo por território com a tribo Shuoyan, Galinha Negra realmente enviou um Qianqi para assistir à diversão. Sim, senhor. Então partiremos amanhã. Em suma, apenas uma frase. Se encontrarmos pessoas da tribo Zilan quando encontrarmos Li Seng, não comecem uma luta, vão diretamente procurar Galinha Negra. Os guerreiros de nossa tribo Shunfeng não são bucha de canhão para o domínio maior. Sim, senhor. Os três abaixaram a cabeça e se retiraram. Irmão mais velho, você acha que devemos relatar este assunto à Galinha Negra? Este velho está ficando cada vez mais medroso, não quer lutar com a tribo Zilan. Como conseguiremos armas da região de Daiu? A expressão de Shunfeng Zuanyan melhorou depois que ele falou. Engtai já é um rei lobo velho. Vocês dois vão contar ao mestre Galinha Negra o que o velho disse, e declarem que nós três irmãos estamos dispostos a jurar lealdade à Galinha Negra. Amanhã, levarei 3 dezenas de milhares de galinhas para procurar o paradeiro de Li Seng. Vocês resolvam aquele velho. Com o apoio da Galinha Negra, seremos os novos mestres desta tribo Shunfeng. Sim, irmão mais velho. Shunfeng Zuanyan e Shunfeng Ji se viraram e deixaram o grupo ao mesmo tempo. Mais meio mês se passou. A corte real de Dascend foi completamente renovada e as áreas foram redivididas. Está muito confuso agora. Antes, a tribo Shuoyan misturava comida, bebida, luta e treinamento. Eles não dividiam tantas áreas, e isso também está relacionado ao motivo de eles se mudarem. Mas agora é diferente. Você divide algumas áreas de acordo com a função. A primeira é a área de descanso. A tribo Shuoyan, juntamente com os fracos, os idosos, as mulheres e as crianças, tem um total de mais de 40.000 pessoas. Esta é a área mais importante. Além disso, há áreas para cavalos e gado, bem como uma área para comer. Você não considera mais a tribo como uma área administrativa. Em apenas meio mês, essas pessoas experimentaram mudanças revolucionárias. Eles cresceram em cavalos desde pequenos e têm sua própria experiência em pesquisa e ataque de cavalaria, contra-ataque e assim por diante, que foram transmitidos de geração em geração, mas não foram submetidos à prática sistemática. Agora que eles têm as coisas fornecidas pelo sistema, eles de repente se sentem iluminados. De repente, sua carreira se abriu. Em meio mês, 3 pessoas alcançaram o reino de primeira classe. Claro, isso não quer dizer que eles tenham muito talento, mas principalmente um desenvolvimento subsequente. Esta é originalmente uma técnica para cavalaria, e é naturalmente dividida de acordo com o reino de cultivo de equitação. Aqueles 3.000 Iron Floating Tufus caminham em sua direção e bloqueiam sua cintura. Esta técnica de espada, quando ele desembainha sua espada, não pode deixar de exclamar a requintada habilidade. Você balança a cabeça. O fascínio da esgrima para os homens. Quando você chegou a este mundo, você não queria ser um funcionário civil. Você não teve escolha a não ser se consolar. Funcionários civis também podem. Agora você suspeita que Xiao Ming estava mentindo para você no começo. Como é possível que você não tenha nenhum talento para praticar artes marciais? Olhando para trás agora, estima-se que eles estavam com medo de que você fosse proficiente tanto nas artes marciais quanto nas artes marciais. A ameaça interna para Daiu não pode ser descartada durante este período. Muitas coisas importantes estão acontecendo lá fora. Shuoyan está apoiada no seu ombro, eu sei que está perto. Nesse ritmo, o Palácio Real Dashin em breve lançará sua primeira batalha, seus olhos brilham friamente. Agora o caos em Danshou é todo causado por você mesmo, Shunfeng e a tribo Zilan. Agora eles estão procurando você sob as ordens, quase virando Danshou de cabeça para baixo, outras tribos também se juntaram. Lutas internas irromperam na tribo Shunfeng, o velho mestre Shunfeng Shi morreu naquela luta interna. Os 3 recém-chegados são ainda mais loucos, e eles lutaram com a tribo Zilan 6 vezes em meio mês. Mais de 10.000 pessoas foram mortas ou feridas. Que haja caos, mais caos. Então será a hora do meu palácio real Dashin agir, 7 dias depois. Aquela voz suave e penetrante fez a chama que você tinha acabado de apagar reacender. Essa garotinha agora está tentando agradar você de todas as maneiras possíveis. Isso é tão emocionante. Garotinha, espere por mim à noite para eu te refazer bem. Depois de dizer isso, Bai Dongxiu se virou e saiu, saindo da porta do acampamento.
Você acenou com a mão e levou a pessoa para minha tenda principal, fora do acampamento principal. O homem da tribo Xunfeng estava muito confuso ao ver a grande bandeira tremulando ao longe. A maioria das bandeiras das tribos em Danshou são cabeças de lobo. Ele sentiu algum medo em seu coração quando viu esta cabeça de lobo. Ainda cheio de dúvidas, porque o Ion está impresso nele, sem tempo para pensar muito. O soldado responsável por transmitir a mensagem saiu e disse: "Venha comigo." Ele repreendeu em voz alta: "Ir com você? Que audácia! Deixe seu mestre, Shu Yan sair." Sua tribo Xunfeng derrotou a tribo Shu Yan no início. De acordo com as regras de Danshou, os derrotados devem obedecer às ordens da tribo Xunfeng. Desta vez, ele veio sob as ordens de Xunfeng Yi para recrutar os jovens e fortes da tribo Shu Yan para serem adicionados à tribo Xunfeng. O soldado que transmitiu a mensagem repreendeu com raiva: "Desça do cavalo." Então, mais de uma dúzia de pessoas blindadas saíram correndo do acampamento carregando sabres. Ele viu a armadura e as armas de abertura de Kid Lobo. Seus olhos de repente ficaram cheios de choque. De onde a tribo Shu Yan tirou uma armadura tão refinada? Esta armadura não se parece com o material descartado das planícies centrais. Antes que ele pudesse falar, ele foi repentinamente atingido com força atrás dele. Um soldado derrubou com um bastão e o levou de volta para ver o rei. Ele ignorou a dor e ficou confuso. "Rei, o que aconteceu com a tribo Shu Yan?" "Cães da tribo Xunfeng." Um homem forte desarmou, jogou suas armas no chão e o levou para o acampamento. "O que aconteceu com a tribo Shu Yan? Vocês pagarão por isso. Meu mestre, na hora certa, lançará um ataque em grande escala." Um homem forte Shu Yan ao lado lhe deu um tapa no rosto. Em seguida, 2 de seus dentes foram cuspidos. Ele foi levado. Depois do tapa, ele não ousou mais falar. À medida que se aprofundavam no acampamento, viam os soldados que passavam, usando capacetes de lobo falsos, armas afiadas e arcos requintados. O que realmente aconteceu com a tribo Shu Yan? Antes, a tribo Shu Yan não tinha nada. Logo ele foi levado para a tenda principal. "Grande rei." Trouxeram o homem da tribo Xunfeng. Abram o rosto dele. Shu Yan e Shu entraram. "Você é o 17º comandante de Qin Feng e a primeira pessoa a atingir o primeiro nível." Shu Yan e Shu estenderam a mão, agarraram o homem, viraram-se, entraram na tenda e jogaram-no no chão. "Grande rei." Com a voz dele, o homem da tribo Xunfeng levantou a cabeça. Quando viu a rainha no trono, seus olhos se arregalaram. "Você é Li Seng." Boca comprida. Você acena levemente com a mão. Shu Yan e Shu dão um tapa em sua cabeça no chão e, em seguida, agarram seu cabelo e levantam sua cabeça. "Agora aqui é a corte real de Dashin. A pessoa na sua frente é o grande rei da nossa corte real de Dashin." Ouvindo as palavras de Shu Yan e Shu, seus olhos se arregalaram, cheios de descrença. As pessoas que eles procuravam por toda parte realmente estabeleceram uma corte real na tribo Shu Yan. Você se senta ereto e olha para ele. "Diga, o que você veio fazer?" Ele não ousa mais ser presunçoso e abaixa a cabeça. "Nosso mestre quer que os homens da tribo Shu Yan corram para o exército da tribo." Ele contou tudo o que Xun Fengji disse. Uma cor fria apareceu em seu rosto. "Em termos simples, é para agarrar à força os jovens e de meia idade para serem bucha de canhão, e também para procurar por você." Agora a tribo Xunfeng e a tribo Zilan estão lutando ferozmente e há muitas mortes em batalha. Você se levanta e caminha até ele. "Volte e diga ao seu mestre, eu estou aqui." Ele ficou surpreso, pensando que certamente não conseguiria sair. Lembre-se de contar a ele tudo o que viu e ouviu aqui, e pedir para ele trazer mais pessoas. "Shu Yan Yuer é minha rainha. Vocês mataram meu sogro, essa vingança precisa ser cumprida." Você se levanta e sai da tenda. "Não tenho interesse em tribos pequenas e desconhecidas. Você quer toda a tribo Xunfen? Shu Yan não precisa levar as pessoas para fora para seguir você." "Grande rei, devemos nos preparar?" Seus olhos estão cheios de desejo de batalha. Após um mês de treinamento, os guerreiros da tribo Shu Yan foram completamente transformados. Como general da primeira divisão de cavalaria, ele agora sente que pode lutar contra a cavalaria negra. Ordene que a primeira divisão de cavalaria entre em prontidão de combate de nível 1. Se eles não vierem em 1 hora, nós iremos procurá-los. Você olha para o céu do futuro, entendendo que os dias de folga acabaram. Esta batalha. Você vai começar em todo Danshou, e o domínio maior também saberá do seu paradeiro. Xiaomin, sangue. Xiaomin, o que você pensaria da minha aparência atual?
Depois de dizer isso, você dá uma grande risada. Yuir, tire a armadura para este rei. Espadas e cavalos de guerra são a verdadeira natureza de um homem. Um bom homem deveria ser assim. Você se parece ainda mais com um general sem a armadura. Shu Yan Yuir olha com admiração. Grande rei, você fica muito bonito com a armadura. Você se vira e sorri. O quê? Eu não era bonito antes? Você é irritante. Depois de dar uma grande risada, você sai da tenda e vai para a plataforma de revista. Olhando para os 10.000 cavaleiros Lang preparados, seus olhos estão cheios de fervor. Shu Yan e Shu. Grande cavalaria, eu entrego a você. Se cair, será tratado pela lei marcial após a guerra. Por favor, fique tranquilo, grande rei. Eu estou cavalgando em Shu Yan e Shu gritam em voz alta. Esta é a honra. Meus filhos, o Deus Lobo os abençoará. Esta jornada vai esmagar a tribo Shunfen. Você cavalga pelo meio da multidão, inspecionando seu próprio exército. Os soldados de ambos os lados olham para você, seus olhos cheios de fanatismo e loucura. Mate, mate, mate. Já se passou metade do tempo. Se eles ainda não vierem, não podemos continuar esperando por eles. Ao mesmo tempo, no acampamento da Cavalaria Negra, Xuan Yui recebe uma mensagem da tribo Shunfen. De repente, ele começa a rir alto. Li Seng, aquele banana, entrou em Danshou para ser um selvagem. Estou morrendo de rir, general. Quem ele pensa que é? Transmita esta informação de volta para Kyoto para mim. Ordene que a primeira divisão de cavalaria se mova comigo. Hoje eu mesmo vou capturar aquele banana. Li Seng está cortando seu próprio caminho de volta. Li Ganshi também quer pegar Jian Shou. Ele realmente acha que é talentoso tanto nas artes marciais quanto nas artes civis. Que piada! Ainda construir um corpo real. Que ridículo! Os generais de Eiki ao redor também estavam cheios de desprezo e, ao mesmo tempo, Shun Feng e outros reuniram 10.000 cavaleiros. Capturar Li Seng significava uma rica recompensa. O exército de Shun Feng acabava de sair do acampamento. De repente, as expressões de Shun Feng e outros mudaram. Uma fumaça densa levantou um dragão gigante à distância. O chão tremeu e o som dos cascos dos cavalos ressoou por toda a pradaria. Shun Feng e outros, experientes em guerra, já perceberam que uma cavalaria de elite estava correndo em direção a eles. Eiki ficou surpreso, não deveria ser tão rápido. Mestre, essa é a grande cavalaria que vi na tribo Shuoyan. É Li Seng. A expressão de Shun Feng ficou sombria. Impossível, a cavalaria da tribo Shuoyan. Como eles poderiam ter esse tipo de aura? Ele já liderou pessoalmente tropas e derrotou a tribo Shuoyan. Eles eram muito fracos no começo. Em um piscar de olhos, a cavalaria à distância apareceu. A aura assassina também se aproximou gradualmente. Shun Feng nunca tinha visto essa cavalaria em Danshou, então ele não pôde deixar de suspeitar. As pessoas que seguram a grande cavalaria são Shuoyan e Shu, irmão mais velho. Esta é a cavalaria de Shuoyan. Shun Feng Zuan disse ao velho oponente. Imediatamente sua voz ficou rouca. Xilangagao, Xilangagao. Alguém me deu uma carga. Carga. Shun Feng não se importa muito neste momento. Ele não acredita que em apenas um mês, a cavalaria da tribo Shuoyan pode se tornar tão poderosa. Deve ser apenas para mostrar. No vento furioso, você segura a lança de Overlord e observa a cavalaria de Shun Feng lançando um contra-ataque. Esta batalha é muito importante para você hoje, então morram. Quando a 50 passos de Shuoyan e Shu, Shang gritou, atire, com uma ordem. A cavalaria Shuoyan rapidamente pegou seus arcos e flechas. No momento seguinte, inúmeras flechas formaram uma chuva de flechas. Atire na cavalaria de Shun Feng. 3 rodadas de tiro rápido. Sob as ordens de Shuoyan e Shu, todos os soldados terminaram de curvar seus arcos e colocar flechas. Imediatamente depois, eles penduraram seus arcos e flechas atrás deles e sacaram seus sabres de seus cintos. 3 rodadas de chuva de flechas deixaram os soldados da tribo Shun Feng atordoados. Shun Feng olhou para os soldados que continuavam caindo de seus cavalos. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Como isso pôde acontecer? Você tomou a frente, segurando a lança de Overlord no alto. Hoje é a hora de lavar sua vergonha. E onde quer que os olhos do lobo alcancem, vida e morte seguem. Os dois lados colidiram em um instante. A lança de Overlord em sua mão girou uma luz dourada. Pupupu. Vários cavaleiros na frente foram cortados ao meio diretamente. Técnica de lança da dança do demônio. É projetado especificamente para o campo de batalha, com movimentos amplos e ímpeto avassalador, além da técnica de cultivo em seu corpo.
Também é muito adequado para somar 2 e 2. Você se transforma diretamente em uma máquina de matar, a meio metro ao seu redor. Quem vier, morre. O sangue é derramado na terra. Shu Yan e Shu levantam acima da atmosfera. Pode-se dizer que varre o exército. Shun Feng de Zuan Yan veio lutar, já é um lobo cavaleiro transformado. A cavalaria de Shun Feng não é páreo. O sabre do vento corta a armadura em seus corpos. Contendo seus corpos, este lugar instantaneamente se transforma em um inferno na terra. Você ataca sozinho. A área central da tribo Shun Feng vê esta cena. Atrás de você estará o moral do exército em alta. Shun Feng Yi vê o exército sendo disperso e fica muito ansioso. Bloqueie, bloqueie. Não se deixe dispersar e ligar, mas é muito difícil para a cavalaria dispersa se conectar. Na matança infinita, os soldados não sentem um traço de fadiga, mas ficam cada vez mais excitados. É o poder de bênção da grande montaria, a moral dos inocentes. Você também sente o sangue ferver. Yi Guzuki, mate, seus pés pisam na cela. Com um salto, a lança tirana a mão gira para a lua cheia, e o arco sagrado Tonti em seu corpo também é ativado. O rugido do dragão cobre todo o campo de batalha, e a verdadeira energia dourada é constantemente comprimida em seu corpo. Finalmente, através do braço, é transmitido para a arma. Shun Feng Yi abre os olhos e olha para você. Em meio à dança dos demônios, você gira a lança tirã e desce do céu. Um golpe bate forte no chão, e de repente uma rajada de vento dourada forma uma onda de choque centrada em você. Pessoas a 100 metros são sopradas pelo vento de aço, flores de sangue explodem no céu, e então há um estrondo alto. O chão é atingido em um poço grande, cavalos de guerra são assustados e relincham constantemente, a cavalaria Shun Feng a 100 metros de distância. Incapaz de controlar os cavalos de guerra, eles são levados para todos os lados. Siga-me para matar. Depois de um golpe, você pula para cima do cavalo. Shun Feng Yi parece desesperado. Você lidera a cavalaria de lobos. Proíba o ataque, abra a fileira oposta. Você vira o cais e continua 2 ondas de ataque. O povo da tribo Shun Feng está basicamente acabado. Shun Feng de Zuan Yan foi esfaqueado até a morte no chão por Shu Yan e Shu com uma lança, a outra pessoa. Quando você estava matando, o corpo foi separado pelo impacto. Neste momento o comandante-chefe de Shun Feng. Apenas Shun Feng Yi permaneceu. 1/3 de seu exército foi morto e a cavalaria de lobos estava basicamente ilesa. Shun Feng Yi sentiu medo. Aqueles cavaleiros lobo não eram diferentes dos cavaleiros negros, eles não eram páreo. Outros soldados da tribo Shun Feng obviamente também tinham intenção de se render. Eles não conseguiam vencer em Danshou. É normal se render. Quando você contra-atacou, viu Shun Feng Yi sendo protegido por tropas pesadas. Você estava prestes a atacar para matar Shun Feng Yi quando ele quis se render. Então você viu o outro lado gritando, Shu Yan e Shun, parem imediatamente. O povo da tribo Shun Feng deu um suspiro de alívio. O exército de Danshou é assim. Quando lutam uma batalha fácil, são imparáveis. Mas quando vêm adversidades, querem se render no momento seguinte. Sua voz fraca soou. Matem todos. Todos olharam para você. O que estão esperando? Ataquem, matem. Não deixem ninguém vivo. Você chicoteou as rédeas e correu em direção a Shun Feng Yi. Shu Yan e Shun também acordaram e perfuraram os soldados à sua frente com grandes bandeiras. A velocidade de reação dos cavaleiros lobo foi extremamente rápida e eles começaram a se mover sucessivamente. Shun Feng Yi desembainhou sua longa espada e viu. Li Seng, você está quebrando a tradição de Danshou. A tradição é tradição. Se você não consegue vencer, você se rende. Não é tão fácil assim. Eu prometi a Yuer que a vingança deve ser completa. Esta é sua estreia em Danshou. Esta batalha deve estabelecer sua reputação e também dizer aos cavaleiros lobo. Em seus olhos, não existe a palavra rendição. Ou você ganha ou você morre. Shun Feng Yi comandou as pessoas ao seu redor. Corra em direção a este louco demônio. Sua lança de Overlord brilhou e dezenas de pessoas foram derrubadas no chão pela energia verdadeira. Carne e sangue voaram por toda a parte. Eu vou lutar com você. Shun Feng Yi viu isso e montou em seu cavalo. Ele desembainhou sua espada e cortou. Você riu alto. Como ousa superestimar suas habilidades? Empunhando a lança do Overlord, um brilho frio cintilou. A energia verdadeira dourada estava anexada à ponta da lança, um poder divino incomparável. A lança do Overlord atingiu a longa espada de Shun Feng Yi e a quebrou diretamente. Em seguida, você fez outro tiro, perfurando seu corpo. Você usou um pouco de força para jogar Shun Feng Yi para fora. Os velhos,
fracos, mulheres e crianças da tribo Xunfeng. Assistiram a esta cena, caindo em profundo medo. Assim que Xunfeng Yi morreu, o moral da tribo Xunfeng se dispersou diretamente. Eles estavam fugindo loucamente. Você enfiou a lança do Overlord no chão, pegou uma cantina e bebeu um gole. Rei Xunfeng Tribe. Shu Yan e Shun vieram até você e perguntaram. Você disse friamente, exceto mulheres e animais. Eu não quero ver mais nada lá dentro. Além disso, você deve entender que essas pessoas são ameaças. De acordo com as regras de Danzhou, qualquer criança não mais alta que um cavalo pode ser poupada. Você zomba disso? Deixar essas pessoas vivas para que cresçam e te matem? Isso não é uma piada? Você sabe muito bem como a cortina de ferro apareceu. Erros podem ser cometidos, mas não erros fatais, grande rei. Shu Yanxu virou a cabeça imediatamente, olhando para a distante tribo Xunfen, deixando 3.000 homens para lidar com os remanescentes. Ele liderou as tropas para dentro da tribo. Uma tempestade sangrenta começou. Você, por sua vez, encontrou um pequeno monte de terra. Desceu do cavalo, cravou a lança hegemônica no chão e sentou-se no pequeno monte. Observando tudo isso, você também já teve emoções, mas foi recebido com extrema hostilidade das minorias. A partir daquele momento, você entendeu que convidar esse tipo de coisa é o que esta era menos precisa. Você precisa de poder absoluto, o resto não importa. Você olha para a direção de Beianguan. A bandeira negra deve aparecer também. A tribo Xunfen, como o cão do grande domínio, esta batalha não é apenas para dizer a Danzhou, e também ao grande domínio, que você não é mais o Li Seng de antes. Sons de choro vieram da tribo Xunfen. Você já pensava nisso há muito tempo, mas ignora. O exército precisa ser refinado, não numeroso. As bandeiras negras de Beianguan somam apenas 20.000 homens, aterrorizando todo Danzhou. Sua bandeira de lobo também pode. Além disso, as pessoas do país devem ser valiosas? Uma hora depois, a batalha já havia basicamente terminado. Shu Yanxu veio até você, grande rei, de acordo com suas ordens. Já foi tudo exterminado. Muito bom, reúna o gado e as mulheres. Depois de lidar com isso, volte para o acampamento. Shu Yanxu perguntou curiosamente. Grande rei, há mais alguma coisa? Isso não foi tudo resolvido? A tribo Xunfen pode ser declarada extinta. Você olha para a distância com um sorriso, esperando pela bandeira negra, a bandeira negra. O olhar de Shu Yanxu se condensou. Vai e recolha as coisas, pode haver uma batalha difícil em breve. Assim que as palavras foram ditas, o chão começou a tremer. Shu Yanxu virou a cabeça. A bandeira negra chegou. Quantas pessoas chegaram? Logo, uma massa de cavalaria negra. Chegou avassaladoramente, acompanhado por uma aura assassina. Reúnam-se. Shu Yan rugiu alto. As bandeiras de lobo da tribo saem em círculos e se reúnem atrás de você. Xuan Yui, o líder do exército da frente, franziu ligeiramente a testa ao ver os cadáveres no chão e a cavalaria desconhecida. Tudo isso deixou um pouco inquieto. Você olha para eles, deixando de lado outras opiniões. A força de elite do exército de Daiyu não é brincadeira, e logo a velocidade da bandeira negra diminuiu. Xuan Yu e Kang e sua espada larga lideram os homens. Aproximando-se lentamente, Xuan Yu atravessa os cadáveres no chão. Instantaneamente ficou sério. A tribo Xunfen foi massacrada unilateralmente, a julgar pelos cadáveres. Basicamente, todos foram mortos com um único golpe, com armas bem equipadas e bem treinadas, embora não tão boas quanto a bandeira negra. Mas não é uma coisa boa para uma cavalaria como esta aparecer em Danzhou. Os costumes populares de Danzhou são ferozes. Sua aptidão física é forte, e se adicionarmos treinamento e equipamentos de elite, se tornará muito terrível. General, aquela pessoa, o vice-general tinha acabado de terminar de falar quando foi interrompido por Xuan Yui. Transmita minha ordem para ficar em espera. A bandeira negra atrás imediatamente parou, a bandeira negra constantemente examinando. A bandeira de lobo oposta, essas bandeiras negras costumavam ser para a tribo Shuoyan. É um desastre, mas agora eles não têm medo nenhum, separados por menos de 100 passos. Muitas bandeiras de lobo ainda estão um pouco nervosas, mas quando olham para você, seus corações se acalmam. Xuan Yui desmonta e caminha até você com sua espada na cintura. Ele já tinha visto sua figura. Xianguogo, este humilde general realmente subestimou você. Eu não esperava que você pudesse transformar uma tribo bárbara assim em tão pouco tempo. Xuan Yui endireitou a coluna e olhou para você. Ele estava muito curioso para saber de onde você obteve as armas e armaduras.
E você mostrou antes que não entendia nada de assuntos militares. Será que tudo era fingimento? Xianguogo, não me chame assim. Este rei agora é o rei da grande corte sagrada. Não é Xianguogo de sua grande prisão. Você se levanta, bate palmas e olha para Xuan Yui. Xianguogo está brincando. O humilde general provavelmente sabe o motivo desta minha vinda. A ordem imperial é difícil de desobedecer. Por favor, Xianguogo, venha conosco. Um lugar tribal não é adequado para pessoas com artes. Ficar aqui só fará com que Xianguogo se contamine com raiva. Xuan Yui franziu a testa e olhou para você. Depois de muitos anos, você exala intenção assassina e intenção dominadora. Que ultraje! Insultar o nosso rei! Xu Yan nem precisava se irritar. Você interrompeu em vão. Xuan Yui, economize nas cortesias. Vamos direto ao ponto. Você me odeia, e eu também não estou nada feliz com você. Não há como voltar para a grande região. Já que estabeleceu a corte do grande rei sábio, você deveria saber o que eu quero fazer. Volte e diga a Xiao Ming e Xiao Mingji. Minha relação com ele já acabou. Não há mais nenhuma ligação a partir de agora. Só existe o rei da corte do grande rei sábio, não mais o chanceler da grande região. Você disse calmamente. Aqueles eventos passados já se foram com o vento. Xuan Yui deu uma grande gargalhada. Li Seng, você se tornou teimoso. Este general também admira sua habilidade. Você realmente conseguiu transformar a infantaria de uma tribo. Ao ponto em que está agora. Mas você não acha que confiar apenas nisso para ser rei? É um tanto ridículo. O rosto de Xuan Yui estava cheio de arrogância. Você balançou a cabeça. Levantou a mão e segurou a lança hegemonial. Reis e nobres são predestinados? Eu, Li Seng, já pude ajudar a grande região a estabilizar o império. Agora também posso contar com essas 20.000 pessoas para varrer toda Danzhou. Minha confiança não é neles, mas em mim mesmo. Suas palavras caíram, e uma ambição crescente explodiu de seu corpo. Ao mesmo tempo, uma corrente de energia verdadeira levantou poeira. A expressão de Xuan Yui mudou drasticamente. Li Seng, você estava escondendo sua força o tempo todo? Você sabe artes marciais. Sua voz gradualmente aumentou. A aura no corpo de Li Seng não é mais fraca que a dela, até mais forte. Você deu uma grande gargalhada. Eu não só sei artes marciais. Como sou ainda mais forte que você. Xuan Yui, se você não quer ir embora, então não vá. Depois que você terminou de falar, colocou 2 dedos na boca e assobiou. Com o som, poeira rolava atrás dos cavaleiros negros. Grande rei sábio! Grande rei sábio! Grande rei sábio! Xu Yan e Xu ergueram imediatamente as bandeiras e gritaram excitados. Eram os 20.000 lobos cavaleiros que você enviou pessoas para recrutar. As sobrancelhas de Xuan Yui se franziram profundamente. Ainda há mais 10.000? Xu Yangxion lidera 10.000 lobos cavaleiros para proteger o rei. Yin Jia da Han lidera o ataque. A situação se inverteu instantaneamente. 20.000 lobos cavaleiros, na frente e atrás. Cercaram todos os cavaleiros negros. A expressão de Xun Shu ficou nervosa. Essa situação é muito desfavorável para os cavaleiros negros. Num instante, a aura dos lobos cavaleiros a fez sentir uma pressão. Você deu uma grande gargalhada, um tanto zombeteira. Xuan Yui, por favor, me diga, agora, na minha frente, que vantagem você ainda tem? O rosto de Xuan Yui estava lívido. Ela nunca sonhou que seria esta cena. Você caminha até Xuan Yui. Dá um tapinha no ombro dela. Até mesmo uma formiga pode abalar o céu, quanto mais eu, que sou um gênio. Você acha que acabou? Tem mais coisas emocionantes. Você terminou de falar. Segurando a lança hegemônica em sua mão, a verdadeira energia no corpo é impulsionada ao pico. Mire na direção do movimento. Jogue a lança hegemônica instantaneamente. A luz dourada brilhou e a lança hegemônica desapareceu no céu. Depois de cerca de 2 segundos de silêncio, o chão começou a tremer. Essa vibração é mais violenta do que antes. Mais palpitante. 3.000 cavaleiros de armadura pesada Taifutu estão pisando em passos assustadores. Chegando lentamente, todos acenando com martelos nas mãos, cheios de opressão. Seja a bandeira negra ou a bandeira do lobo, todas estão com medo sob a ameaça desses cavaleiros. As pupilas de Xuan Yui tremeram. Que exército terrível! Dos cavalos armadura. Ela nunca tinha visto isso antes. Aquela armadura de ferro quase cobria o chão. Bestas gigantes de aço. Ela olha profundamente para você. O general Taifutu, Van Yanguda, presta homenagem ao rei. Assim que as palavras caíram, 3.000 Taifutu golpearam seus peitos ao mesmo tempo.
fazendo um som chocante. Esta cena colocou diretamente a bandeira negra em pânico. Suas duas principais pontas de lança. Taifutu significa torre no budismo, e o significado de Taifutu é torre de ferro. Torre de ferro ambulante. Meus cavaleiros, Xuan Yui, você gostaria de usar sua bandeira negra para abrir caminho para o Taifutu deste rei? Você dá 2 passos para trás e olha para Xuan Yui rindo alto. 20.000 Taifutu podem dominar qualquer dinastia feudal, e seus 3.000 Taifutu varreram o Shanyu. Existe algum problema? De jeito nenhum. Li Seng, você é cruel. Vamos embora. Xuan Yui se virou e montou em seu cavalo. Não há chance de vencer esta batalha. Você pode ir, mas eles não podem. Você aponta para os 10.000 bandeiras negras. Caído no chão com o rosto cheio de sangue, Xuan Yui ficou imediatamente estupefata. O que você quer dizer? Nada demais. Eles são o espólio de guerra deste rei. Poupar sua vida. É só para você voltar e espalhar a palavra. Caso contrário, você também não poderá ir. Não exagere. Daí, as palavras de Xuan Yui não terminaram. Você levanta a mão e cerra levemente o punho. 20.000 estandartes de lobo sacam arcos e flechas ao mesmo tempo. Se você não quer ir, peça a outra pessoa para entregar a mensagem. Também não é impossível. A expressão de Xuan Yui mudou rapidamente, e a raiva estava profundamente escondida. Depois de falar, Xuan Yui cavalgou para longe. Ele tem que voltar e contar isso a Kyoto. No momento em que Xuan Yui partiu, a luz nos olhos da bandeira negra se dissipou. Ha 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 ha, esta é a bandeira negra. Este é o comandante-chefe da cavalaria que é incomparável no mundo na grande prisão. Ele abandonou suas tropas e foi embora sozinho, até com medo da morte. Ele ainda disse tantas bobagens. Leve a bandeira negra com você. Seu objetivo é a bandeira negra. Ao ouvir seu sarcasmo, a cabeça da bandeira negra baixou. Eles preferem morrer em batalha. Eles não podem ir assim. Eu juro não ir. Uma bandeira negra puxou a adaga do bolso. Ele estava prestes a enfiar a adaga em seu próprio peito. Pare! Xunshu gritou. A bandeira negra que foi parada tirou seu capacete com um olhar de desespero. Vice-general, fomos abandonados. Qual é o sentido de viver? Ao ouvir suas palavras, muitas pessoas tiraram seus capacetes também. Xunshu sentiu-se triste ao ouvir suas palavras. Como Xuan Yui, como comandante-chefe, poderia fazer isso? Você olhou para eles e disse: que pena, vocês homens de sangue de ferro. Que tal isso? Siga-me para meu Vangtin e espere 10 dias. Se Xuan Yui trouxer o exército da grande prisão dentro de 10 dias, eu deixarei vocês irem. Se Xuan Yui não vier, que tal vocês se juntarem ao Vangtin deste rei? Xunshu perguntou. Xiangogo está falando a verdade? Ele acredita que, mesmo que Xuan Yui não venha, Daí definitivamente não os abandonará. Um cavaleiro diz uma palavra, e é difícil para um time de cavalos persegui-la. Ok. Eu, Xunshu, representarei a bandeira negra e farei essa aposta com Xianguogo. Xunshu concordou imediatamente. Essas bandeiras negras foram todas treinadas por ele. Ele pode aceitar morrer em batalha, mas ele não consegue suportar vê-los se suicidando um por um. Além disso, são apenas 10 dias. Xuan Yui definitivamente virá. Xunshu acredita que Xuan Yui só não quer que eles se machuquem. Você olhou para Xunshu e riu em seu coração. Vocês ainda são muito jovens. Daí definitivamente não virá aqui dentro de 10 dias. Porque depois de receber esta notícia, Shao Ming definitivamente virá pessoalmente. Quando ele vier, ele terá que ir para longe. Um bando de homens ferozes. Você montou no cavalo, pegou a lança Gemon que Van Yanguda lhe entregou e ordenou a retirada. Shu Yan e Shu Yan Yuer, o choque em seus corações era indescritível. Derrotar a tribo Shunfen, vingar-se e ainda capturar a bandeira negra. Que conceito é esse? Grande corte do rei sábio, Shu Yan Yuer olhava ansiosamente para longe, e quando viu você aparecer, revelou um sorriso. Você voltou a galope, e assim que desmontou, Shu Yan Yuer correu para seus braços. Garota tola, minha armadura está coberta de sangue. Você removeu as luvas de seda dourada. Acariciando o bordado dele, não me importo, estou preocupada com você. O aroma de flor bordado na ponta do nariz causou muitas emoções. Tirou a armadura e entregou a criada ao lado. Você inspecionou a corte real vestindo roupas simples. O padrão da tribo Shu Yan já foi mudado uma vez por você mesmo, e agora precisa ser mudado novamente. No futuro, haverá cada vez mais pessoas, e este lugar não será suficiente. Além disso, seu próprio lugar tem que ter algo de especial.
Shu Yan Yuer viu as bandeiras negras e os cavaleiros de ferro flutuantes extras no exército. Seus olhos estavam cheios de dúvidas, mas ela não perguntou muito, pois você é quem manda. Ela também não tinha capacidade de perguntar muito. Shu Yan Yuer viu Shu Yan Xion e os outros vindo e imediatamente foi preparar água quente para você. Shu Yan e Shu pediram instruções. Grande rei, como devemos organizar as pessoas da bandeira negra? Agora a corte real ainda não tem um lugar para acomodar os prisioneiros, então isso é realmente problemático. Você pensou por um momento e perguntou. Leve aquele vice-general da bandeira negra para minha tenda, e também organize um lugar para os cavaleiros de ferro flutuantes. Essas pessoas recompensadas pelo sistema não são máquinas, também são pessoas e precisam comer e beber. Só que a lealdade é certamente mais forte do que a das pessoas que foram subjugadas. Sim, grande rei. Você voltou para sua tenda. Shu Yan Yuer imediatamente segurou o chá e colocou em sua mesa. Essas coisas podem ser feitas pelos servos. Eu casei com você para ser minha esposa, não para ser uma serva. Você disse com pena. No começo, você tinha uma mentalidade lúdica, mas agora não tem. Shu Yan Yuer disse docemente, eu sou sua esposa, não é certo servi-lo? Sua personalidade é mais inclinada à das planícies centrais de Jiuzhou, enquanto seu corpo pertence àquele tipo de sensualidade de Danshou. Em suma, ela está gostando. Você segurou a mão dela e puxou-a para seus braços. Essa garotinha. Grande rei, o vice-general da bandeira negra foi trazido. Shu Yan Yuer ouviu isso, rapidamente saiu correndo, fez uma careta para você e entrou na tenda de trás. Sua resistência a Yuer está ficando cada vez menor. Você pigarreou. Tragam-na. Shu é trazida, amparada por 2 homens. Os 2 homens levantam o pé e chutam atrás dos joelhos dela. Shu agora é considerada nobre em Guidão. Você bebe o chá sem dizer nada. Você quer a bandeira negra, mas não como um prisioneiro avô. Um prisioneiro tem que se comportar como um prisioneiro. Este humilde general presta homenagem ao chanceler. Shu se ajoelha no chão, ainda usando o título anterior. Ela só pode se consolar pensando que está ajoelhada perante o chanceler de Daiyu, e não o senhor da corte real de Daseng de Danshou. Por que ser tão teimosa com o título? Shu, este rei não quer perder tempo com você. Durante este período, vocês podem treinar normalmente. Eu não vou interferir deliberadamente. Claro, você também pode aproveitar esta oportunidade para escapar. Vamos ver se tenho habilidade para pegá-la de volta. Ouvindo suas palavras, Shu levanta a cabeça para olhar para você. Ela ainda pode treinar. Na mente dela, vir aqui seria como ser tratada como prisioneira. Você acena com a mão. Os guardas se curvam e saem da tenda. Você diz calmamente, você é uma militar. Não quero perder tempo persuadindo. A aposta já está valendo. Vamos seguir isso. Mas, no fim das contas, eu e você somos do mesmo lugar. Só que eu não podia mais ficar lá. Shu diz animadamente. O chanceler não é assim. Ampara-a vendo a sua situação. Ela sente que ainda há uma chance de convencê-lo. Shu, você não entende. Eu tratei Xiao Mingji como um irmão mais velho. Ensinei tudo o que sabia sem reservas. Nestes 5 anos, trabalhei duro com o coração e a alma. Mas com o passar do tempo, a suspeita dela sobre mim ficou cada vez maior. Eu me mantive puro, não cometi adultério, observei o poder e a ajudei. Mas qual foi o resultado? Os nobres na corte a atacaram. Você acha que eu me importo com esse mero cargo? Eu quero um coração que possa tratar as pessoas com sinceridade. O imperador é o senhor do mundo. Mas isso só acontece quando alguém o serve. Sem isso, ele não é nada. Não quero discutir certo ou errado com você. Em suma, fique tranquila e apenas observe. O povo de Daiyu está vindo. Este rei a enviará pessoalmente embora. Se o tempo acabar e ninguém de Daiyu vier, então vocês se renderão a mim. A partir de agora, compartilharemos honra e desgraça. Suas palavras sinceras fizeram Shu sentir alguma empatia, mas ela rapidamente sacode essa ideia. O príncipe é para o ministro como o pai é para o filho. A felicidade são os 7 princípios, os 3 princípios e as 5 constantes. Isto está profundamente enraizado. Se o imperador e o pai estiverem realmente errados, os ministros devem seguir o erro. Entre os países, não se atreva a concordar. Mas obrigado a Xiangogou por dar a essas crianças uma maneira de sobreviver. Shu levantou as mãos e curvou a cabeça. Quanto a fugir, esqueça. Não estou carregando uma pessoa, mas 10.000 pessoas. Além disso, mesmo que eu realmente não os vigie,
Existem desertores normais. Esse tipo de coisa que busca a morte. Eu não vou cuidar disso. Quanto a se render a Lee Seng, ele acredita que Dail. É impossível para eles desistir. Isso não está em questão. Levante-se, Xunshu. Você deve ter ouvido falar das minhas ações. Além dos segredos das minorias, eu não vigiei. O resto nunca está errado. Prepare bem o seu pessoal, se alguém não cumprir a aposta. Você deve saber o que aconteceu com a família Wen naquela época. Quando você mencionou a família Wen, o corpo de Xunshu tremeu ligeiramente. A família Wen ofendeu muitos cortesãos no início da corte. Quebrar pulsos com o imperador, o resultado final foi que você foi preso na prisão. Essa prisão ainda está do lado de fora do palácio, alertando milhões. Este subordinado entende. Xunshu concordou apressadamente, enquanto explorava internamente. Nos últimos anos, a corte esteve estável. Todos esqueceram que você já foi chamado de único no mundo. Então recue. Levem-no para Shu Yan e Shu. Depois que você terminou de falar, alguém do lado de fora da porta o levou embora. Depois de lidar com Xunshu, você enviou alguém para o seu pátio real novamente. E a batalha para destruir a tribo Xunfen e capturar 10.000 bandeiras negras. Você acha que está enganando eles. Mas quando muitos batedores tribais vieram para a tribo Xunfen e viram os cadáveres por toda parte. Na corte de Kyoto, funcionários civis e militares estavam divididos e listados. No trono, Xiao Mingji colocou as coisas na mesa. Varreu o vazio. Lixo. Vocês são todos lixo. Lee Seng não está aqui. Você fez o trabalho dele assim. Se houver uma inundação, é uma inundação. Meu grande domínio é rico e cheio. Por que não podemos controlar nem mesmo uma mera inundação? Vocês me digam por quê. O rosto de Xiao Mingji estava distorcido e rugindo. Desde que Lee Seng partiu, a dificuldade desta política é um nível completamente diferente do anterior. Há cada vez mais coisas que ele precisa decidir, tantos que Xiao Mingji. Agora não há tempo para se arrepender, todos os dias sendo perseguido por cortesãos. No começo, a sensação de estar no comando de tudo era realmente ótima, mas depois ficou cada vez mais irritante. Se ele pudesse lidar com essas coisas facilmente, tudo bem, mas acontece que muitas coisas ele não consegue lidar. Não faz ideia, tudo uma bagunça, especialmente agora. A enchente em Laningfu causou incontáveis baixas entre o povo, e nenhum dos cortesãos pode ir a Laningfu para ajudar no desastre. Isso não é um tapa na cara dele? Sua Majestade, não fique com raiva. Prejudicando a saúde do dragão. As palavras do recém-nomeado chanceler Xu Feiji mal tinham terminado quando um memorial enrugado foi jogado diretamente em seu rosto. Não quero mais ver. Suma da minha frente. Retirem o cargo. A fúria de Xiao Mingji fez com que os cortesãos ficassem apreensivos. Quanto tempo se passou? Já foram trocados 6 chanceleres. Agora, Xiao Mingji é temperamental e o número de funcionários executados não é pequeno. Como eles sentem falta de Lee Seng. Relatório. Documento urgente de Beian Pés. Xiao Mingji franziu a testa levemente. Já faz muitos anos desde que houve um relatório urgente deste nível. Abra e leia. Xiao Mingji sentou-se no trono do dragão com a testa franzida. Por que as coisas estão acontecendo uma após a outra? Nunca acabam. Cheio de irritação, o eunuco ao lado de Xiao Mingji pegou o relatório de guerra. Então, na visão de todos, ele o abriu. No momento em que viu o conteúdo acima, ele ficou um pouco assustado. Seu servo maldito, leia rápido. Xiao Mingji gritou irritado. Ele estremeceu e então disse rapidamente. Xuan Yui, comandante da Cavalaria Negra de Beian Pés, relata que descobriu o paradeiro de Lee Seng e liderou tropas para Danshou para procurá-lo. Encontrou seu paradeiro, mas Lee Seng conquistou Shu Yanbulu e mudou para a corte real de Daxin. Este homem tem tensões sinistras e esconde sua força. Seu reino alcançou o nível acima do não classificado. Tem dezenas de milhares de cavaleiros de elite sob seu comando. Há também misteriosos cavaleiros de armadura pesada usando feras exóticas como montarias. Eles são extremamente violentos e implacáveis. Ninguém sobrevive. Este humilde servo esperou que as pessoas chegassem, entrou em uma luta sangrenta e foi derrotado. No entanto, a diferença de força era muito grande. Este humilde servo fez o possível para escapar, mas 10.000 cavaleiros negros foram cercados por ele. Por favor, Sua Majestade, emita um decreto ordenando que o general-chefe de Beian Pés lidere tropas para cooperar com os cavaleiros negros para punir o traidor Lee Seng. Sua Majestade, por favor, avalie. Quando o pequeno eunuco terminou de falar, todos respiraram fundo.
Inúmeras pessoas arregalaram os olhos com expressões de terror. Shao Mingji caminhou e pegou o relatório de guerra. Leu cada frase sozinho, e depois de folhear, a denúncia de batalha caiu no chão quando ele soltou a mão. Como é possível? Shao Mingji já havia se levantado inconscientemente, com os músculos do rosto tremendo incontrolavelmente. 10 dedos estavam tensos juntos, e seus olhos continham espanto. Raiva, surpresa e indecisão, mas no final a raiva cobriu seus olhos. Li Seng é apenas um cão que criei com minhas próprias mãos. Como ele pode ser rei em Danshou? Treinou secretamente tropas de elite, com um nível de elite que pode até suprimir 10.000 cavaleiros negros? Cada palavra neste relatório de batalha fez Shao Mingji ficar furioso. Li Seng, seu discípulo desumano, eu confiei tanto em você e lhe dei o cargo de chanceler. Abaixo de uma pessoa e acima de 10.000, você deveria morrer. Shao Mingji irracionalmente rugiu ruidosamente, e a voz quase louca estava cheia de raiva e frieza. O oponente escondeu secretamente tropas tão bem treinadas. O que ele quer fazer? Ocultar o cultivo? O que diabos ele quer fazer? Coração de lobo, um crime hediondo. Maldito! Maldito! Todos os funcionários baixaram suas sobrancelhas em uníssono. O quão explosiva essa notícia foi ainda mais intensa do que a terceira tia materna do imperador se envolvendo com um homem de bordel. Ordene a Bei Ampés que o exército marche imediatamente sobre Danshou. Eu vou deixar Li Seng morrer. Isso é inaceitável para ele, mesmo que Li Seng desertasse para outro país. Seria melhor do que agora. Porque não importa qual país ele perca, ele é o cão de outros imperadores. Mas agora esse cão realmente quer ser seu próprio mestre? Inaceitável, incompreensível. O coração de Shao Mingji já estava frio. Irmão imperador, eu quero ir pessoalmente para Bei Ampés. Eu não acredito que Li Seng tenha artes marciais. Eu não acredito que ele lideraria um exército de elite. Eu quero ver com meus próprios olhos. Um traço de complexidade brilhou nos olhos de Shao Ming. Li Seng esteve com ele todos esses anos, conversando sobre o céu e a terra, dia e noite. Ele não saberia se o oponente tem cultivo? Isso é absolutamente impossível. As palavras de Xuan Yue não podem ser mentiras, mas ele tem que ver isso com seus próprios olhos. Especialmente para ver se ele se casou com uma mulher selvagem de Danshou. Bom, Zhao Bugi, ouça a ordem. Shao Mingji reprimiu a raiva em seu coração e imediatamente virou a cabeça para olhar para Zhao Bugi. Este subordinado estará presente. Zhao Bugi também ficou chocado com o relatório de batalha de Xue Yui. Aquele Li Seng gentil? Está tão bem escondido, não parece nada, mas Xue Yui certamente não ousaria relatar falsamente. Informações desse nível, liderando 30.000 tropas de dragão, se Li Seng realmente for tão ambicioso. Imediatamente curvou a mão e disse, Sua Majestade, não se preocupe, se as coisas forem exatas. O general Mo certamente capturará aquele ladrão para Sua Majestade para aliviar o ódio no coração de Sua Majestade. Shao Ming não consegue se importar com quem ele vai agora, seu coração está cheio de uma frase. Ele se casou com uma mulher da tribo Shu Yanbulu como sua esposa. Shao Ming não teve tempo de fazer as malas e se virou para sair. Ele deve ir ver com seus próprios olhos o porquê. Zhao Bugi fez as malas e rapidamente o seguiu. Esta é uma oportunidade única. Ele agarrou-se a ela. Shao Mingji olhou para Zhao Bugi que estava saindo. Soltou uma frase. Eruditos não devem ser orgulhosos. Eruditos não devem ser orgulhosos. Quando essas duas frases foram ditas, os funcionários civis no salão principal tiveram emoções desagradáveis. O que está acontecendo? Qual é a relação com eles? Além disso, o que significa que os eruditos não devem ser orgulhosos? Não foi Li Seng quem tornou o grande domínio no próspero mundo de hoje? Esses caras ignorantes sabem alguma coisa sobre governar um país? Em vez disso, os generais ao lado endireitaram o peito. O que ele disse faz sentido. Quando Li Seng estava lá, ele tratava os funcionários civis com cortesia. Eles também ficaram mais fortes. Se fosse quando Vossa Majestade se tornou imperador, onde eles teriam o direito de falar? Agora que Li Seng se foi, Sua Majestade finalmente sabe quem é a verdadeira base do grande domínio. Shao Mingji retomou seu tom calmo e olhou para os ministros de Tang e Xia. Felizmente, eu guardei um truque no meu coração e não deixei Li Seng interferir nos assuntos dos generais militares. Agora o poder militar está tudo em suas mãos. Caso contrário, ele poderia secretamente cultivar um exército de elite. Então, se adicionarmos o poder militar, não seria como um tigre com asas? O pedido de Li Seng. E não havia nada para confiscar. O ministro da guerra,
que era responsável por lidar com o pedido de Li Seng, saiu da fila e curvou-se. Reportando a Sua Majestade, a casa de Li Seng foi revistada e confiscada, sem deixar nada para trás. Quanto dinheiro foi descoberto? Shao Mingji não se esqueceu do passado. Shao Mingji. Realmente não há mais. Ele não pode inventar, certo? Shao Mingji disse friamente. Passe um decreto. Li Seng é ambicioso e tem a intenção de traição. Todas as políticas de Li Seng durante seu mandato serão abolidas. E afirmou externamente que era absurdamente rico e fugiu para Danzhou para se tornar rei por causa do incidente. De agora em diante, ninguém no domínio grandioso pode mencionar Li Seng, e todas as letras de músicas escritas devem ser queimadas. Não sobra nada. Ele está prestes a apagar todas as suas conquistas. O domínio grandioso a partir de agora é sobre essa pessoa. Não pode haver uma única palavra. Assim que suas palavras caíram, uma figura saiu. Sua Majestade, não. Mesmo que Li Seng seja culpado, suas políticas não são. Poesia, canções e hinos são ainda mais inocentes. Desde a fundação do domínio grandioso, nunca houve algo tão lamentável. Além disso, inventar coisas do nada não é um ato de cavalheiro, Vossa Majestade. A pessoa que se apresentou não é outro senão Kui Shi, o censor-chefe que elogiou Li Seng no início. Embora ele e Li Seng não se dessem bem, isso era causado pelo status da outra parte. Mas ele realmente admirava o talento da outra parte. Kui Shi, você está dizendo que este imperador não é um cavalheiro? Shao Mingji semi-cerrou os olhos, com uma luz fria brilhando diretamente em Kui Shi. A ordem para matar Li Seng o fez perder a razão. Ele estava apenas pensando em como arruinar a reputação da outra parte, e não estava considerando mais nada. Kui Shi caiu de joelhos no chão. Como censor-chefe, Sua Majestade tem a responsabilidade de aconselhar Sua Majestade. Este ministro não está repreendendo Vossa Majestade, mas aconselhando Vossa Majestade. A política não é culpada e a reforma não é culpada. Canções e hinos não são culpados. Imploro a Vossa Majestade que retire seu decreto. Este ministro não pode avaliar a pessoa de Li Seng. A notícia ainda não foi confirmada, mas suas conquistas são conhecidas em todo o mundo. Vossa Majestade, fazer isso é apenas destruir a grande muralha e causar críticas. O estado de espírito de Vossa Majestade é consolar os corações do exército. Kui Shi estava deitado no chão, passando por uma provação de vida ou morte. Ele estava realmente fazendo isso pelo país. Li Seng está certo ou errado? Ele é extremamente rico? Ele tem ambições traiçoeiras? O povo ainda não entende? Eles são apenas ignorantes. O povo agora está desfrutando os benefícios das políticas de Li Seng. Agora que as políticas foram canceladas, como o povo pode aceitar? Com o tempo, para o domínio grandioso, temo que todos os corações sejam perdidos. Shao Mingji pode matar uma pessoa, matar 1000 pessoas. Ele poderia matar 10.000 pessoas? Não é esta uma acusação fabricada? Não preciso que você me ensine. Kui Shi constantemente rebateu. Você quer seguir os passos de Li Seng? Este imperador o satisfará. Leve-no para fora. Dê-lhe 20 chicotadas. O que foi discutido, faça como eu digo. Se alguém discordar, terá a mesma pena que Kui Shi. Shao Mingji terminou de falar. Bai Dong, com o manto de dragão, virou-se para sair. Ele não pode lidar com tanta coisa agora. Li Seng mais cedo ou mais tarde. Ele ainda usa as políticas de Li Seng. Em último caso, se o oponente agarrar sua linha de vida. Então, como lutar? Em suma, aos olhos de Shao Mingji, tudo o que Li Seng fez estava errado. O que Li Seng disse é pecaminoso. Todos dizem que Li Seng é um grande talento. Ao longo dos anos, ele o divinizou. Só existe um imortal na terra de Daiyu, e esse é ele, Shao Mingji. Li Seng pode fazer mudanças, então Shao Mingji também pode. Nestes anos, ele aprendeu muito com Li Seng. É hora de embaralhar as cartas. Ele não é estúpido, mas está remodelando o Anguan. Shao Mingji quer minimizar a influência de Li Seng. Esta é a sua verdadeira intenção. Muitos dos benefícios e tratamento preferencial atuais do povo desaparecerão com a remoção da política de Li Seng. Quando chegar a hora, ele apresentará outra forma de reverter a situação. Recupere o apoio do povo. Quando chegar a hora, todos se lembrarão que foi ele, o imperador, que lhes permitiu viver uma vida tão rica, e não Li Seng. Li Seng, você acha que eu, sem você, ficarei indefeso? É ridículo que você ainda se proclame rei. Você tem o que é preciso? Você também merece ser rei? Depois de ser primeiro-ministro por alguns anos, você pensa que pode ficar no tribunal.
Imperador Rei, se não fosse por mim, você seria apenas um pequeno soldado na cidade. Agora está animado para construir Chan. Depois que eu pegar você de volta, eu definitivamente farei você desejar estar morto. Deixe você provar as punições mais cruéis do mundo. Quando chegar a hora, veja você ajoelhado aos meus pés, abanando o rabo e implorando por misericórdia. A confusão atual na corte é apenas um período de gargalo. Quando o gargalo passar, Dayu ainda é aquele Dayu. E você, Lee Seng, não é o Lee Seng de antes? Admirado por milhares de pessoas, fui eu quem te dei isso. Quando eu te uso, você é o chefe de todos os funcionários. Se eu não te usar, você é apenas um cachorrinho. Eu posso te empurrar para cima e também posso te derrubar. Eu sou o Supremo. No corredor, uma fileira de guardas ergueu a cabeça e o peito e deixou o corredor. A era dos 5 generais está de volta, e a lei pública de Gongsun que Lee Seng já havia ofendido ainda existe. Eles já viram a glória que antes era deles a reviver, e muitos funcionários estão suspirando. O desempenho de Xiao Mingji hoje é realmente insatisfatório, até mesmo confuso. Lee Seng reformou esses funcionários. Todos sabem onde estão os benefícios, mas agora eles serão abolidos. Isso não é uma brincadeira? Desde que Lee Seng partiu, todos estão bem cientes disso. Os limitados meios e visão do imperador foram expostos. Ele já foi sábio e corajoso. Essa é a imagem que Lee Seng promoveu para o mundo exterior, mas agora Xiao Mingji está cavando sua própria sepultura. Quanto à lealdade, estou pensando em como persuadir Xiao Mingji, e algumas pessoas já estão preparadas. Para deixar Dayu, o atual Xiao Mingji é temperamental e demitir funcionários é tão simples quanto beber água. Não há senso de segurança. Com seu talento, onde eles não conseguem ganhar a vida. Quando Lee Seng estava em Danzhou, não era apenas Dayu quem sabia. Os sistemas de inteligência dos outros 5 países em Zhongguozhou não são simples. Dakin, o imperador Qing e os funcionários civis e militares, olhando para as informações duplas de Danzhou e Dayu, sorrindo de orelha a orelha. É realmente ridículo. O imperador Qing está assistindo a todos os tipos de comentários de Xiao Mingji na corte. Acariciando sua barba e rindo alegremente, o reino de Qing é adjacente a Dayu, e Dayu está em paz. O mundo é único, o povo é rico e o poder militar é forte. É simplesmente um gigante. Que outros possam adotá-lo. Como ele pode permitir que outros ronquem? Então o imperador Qing já estava preocupado com isso. Antes, havia batedores que haviam relatado. Dayu queria usar a força contra o reino de Dakin, mas foi bloqueado por Lee Seng. Naquela época, as palavras de Lee Seng ainda ecoam nos meus ouvidos. Primeiro deixe o imperador estrangeiro se acalmar internamente, uma vez que as tropas forem enviadas. Devemos tomar uma cidade com uma vitória esmagadora. Me dê 10 anos e eu prometo que os cavalos de guerra de Dayu podem percorrer todo Jiuzhou. Essa frase é muito destrutiva para o imperador Qing. Não tenha medo de ladrões, mas tenha medo de ladrões pensando nisso. Porque a velocidade de desenvolvimento de Dayu é muito rápida. Quando chegar a hora, pode ser como Lee Seng disse. Os cavalos de Dayu pisarão em Jiuzhou sem um único inimigo. O imperador Qing estava ansioso naquela época, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Quem poderia imaginar que tal coisa aconteceria em apenas um ano? Lee Seng foi realmente demitido. Aos olhos do imperador Qing, a única ameaça para Dayu era aquele jovem. Qing já havia estudado cuidadosamente uma série de suas políticas e livros publicados. Só se pode dizer que é de tirar o fôlego. Qing se perguntou inúmeras vezes por que tal pessoa iria para o grande domínio. Ele já foi um espinho no meu olho e uma farpa na minha carne, mas agora ele foi pego por aquele imperador. Só se pode dizer que eu o admiro. Profundamente admiração. É como se estivesse cavando a própria sepultura. Claro, se fosse Qing, ele também agiria, afinal, Lee Seng é muito jovem. Mas, pelo menos, ele agiria somente depois de conseguir estabilizar sua corte. E ele não seria tão indeciso. Xiao Mingji é um incompetente. Qing jogou as informações no chão levemente. As habilidades e a capacidade de Sua Majestade em governar o Império são as piores possíveis. Agora ele é ainda mais inepto. Usando acusações fabricadas para apagar as conquistas de Lee Seng, tal ato é suficiente para mostrar que a mente da outra parte é simples. E devemos adicionar combustível ao fogo? Xun Yu, o primeiro-ministro de Qing, tem um rosto estranho. Bem dito, deve ser assim. Este assunto será deixado para o primeiro-ministro Qing providenciar. Como um país do chefe de rua, ele definitivamente espera que o outro lado fique mais caótico. Lao Shen entende. Se Xun vai precisar de cooperação,
Os agentes secretos do Inspetorado Imperial em Yu podem cooperar totalmente. O diretor do Inspetorado Imperial, Shen Xuanping, acenou com a cabeça em sinal de agradecimento. Obrigado, diretor Shen. King Di viu seu lado harmonioso e alegre, o que foi muito gratificante. Não importa se é real ou falso, de qualquer forma, na frente dele, da King ainda tem uma aparência de cooperação unida. Sua Majestade, os assuntos de Li Seng em Danshou. Precisamos enviar espiões para investigar pessoalmente? Shen Ping perguntou respeitosamente. Não precisa investigar. O que Li Seng disse não deve ser falso. Olhando para suas ações no grande domínio, essa pessoa é boa em usar conspirações. Diferente de você, diretor Shen, o exército de elite é real. E o cultivo de guerreiros também é real. Talvez ele já esperasse que este dia chegasse e se preparasse com antecedência. Não precisamos nos preocupar com isso. Quem deve estar com dor de cabeça é Xiao Mingji. Além disso, agora Xiao Minshui já foi para Danshou, certo? Se ele pode trazer Li Seng de volta, já explica tudo. Qin Ji acenou com a mão e ordenou que o ancestral da família Mingji estivesse de prontidão o tempo todo. Se Xiao Minshui realmente trouxer Li Seng de volta, então deixe-o interceptar e matar no meio do caminho. Li Seng é um grande talento e um grande perigo oculto para o país de Qing. Acontece o mesmo em outros países, mas exceto da Shu, que é adjacente, e daqui, que sempre pensou em Li Seng. Para outros países, o impacto não é tão grande, todos consideram isso uma piada. Outro país adjacente a Daiyu é o reino de Ling. A imperatriz de Ling olha para as informações. Uma pitada de tristeza brilhou nas bochechas frias. O reino de Ling é o pior entre os 6 países de Jiuzhou. Quando seu pai morreu, ela era a única filha. Agora ela está se mantendo firme há 5 anos. Ele inveja o velho ao lado. Essas palavras o assustaram quase até a morte. Como isso é possível? Ele sabe que Sua Majestade admira muito Li Seng, mas o reino de Ling, afinal, não é um país forte como o Qing, mesmo que Li Seng se junte. Daiyu não ousaria mover suas tropas precipitadamente, mas não importa o quanto Sua Majestade admire Li Seng, mesmo que Li Seng realmente venha para o reino de Ling. Temo que eles não possam aceitar, porque são muito fracos e cobrem menos de uma semana. Mas faz fronteira com Daiyu, daqui da Shu. Pode-se dizer que, se não fosse porque todos querem ter um terreno neutro como este, temo que o reino de Ling já tivesse sido engolido. Como eles, uma pequena nação, poderiam se envolver em flutuações de grandes potências. A imperatriz de Ling, Xue Dulin, balançou ligeiramente a cabeça. Conselheiro Xian, o talento de Li Seng. Você está mais ciente do que eu. Agora, subsidie alguns grãos e armas e crie um favor para o futuro. O velho chanceler Shen suspirou em seu coração. Ele viu Xue Dulin crescer. Para esta criança, ele a tratava como uma filha, trabalhando diligentemente dia e noite, sem ousar ser negligente. Ele conhece seus pensamentos muito bem. Que investimento? É apenas a paixão de uma jovem que está causando problemas. Xue Dulin virou os trabalhos básicos de Li Seng do avesso. É normal uma jovem se apaixonar. Mas o Li Seng anterior não era adequado, e o Li Seng atual é ainda menos adequado. Conselheiro Xian, eu tenho apenas este pedido. Você pode prometer-me? Faça isso secretamente e não será descoberto por Yu Bo. Xue Dulin desceu os degraus e veio para o lado do velho chanceler Shen. Seus olhos brilhantes estavam cheios de expectativa. 1 metro, mas apenas desta vez. Isso também pode realizar o que você tem em mente. Você nunca mais poderá fazer isso no futuro. O velho chanceler Shen não conseguiu resistir ao ataque. Só conseguiu suspirar impotente. Obrigado, conselheiro Xian. Eu mesmo farei uma lista de materiais. Xue Dulin brilhava de alegria ao saber que Li Seng havia renunciado ao cargo. Xue Dulin estava pensando. Como seria bom se Li Seng aparecesse no reino Ling. Ao mesmo tempo, ele tinha preocupações. Embora nunca tivesse realmente visto Li Seng. Mas ler é como conhecer pessoas. Nos livros de Li Seng, Xue Dulin podia sentir. Um jovem gênio enérgico. Talvez Li Seng não precise dessas coisas, mas esta é a intenção de Xue Dulin. O leve sorriso inevitavelmente deixava o velho Shen ansioso. O nome de Li Seng. Nos 6 países, pode-se dizer que é ensurdecedor, especialmente para o primeiro-ministro, que tem o mesmo posto que ele. Os primeiros ministros de vários países declararam publicamente que não são tão bons quanto Li Seng. Uma frase que Li Seng disse uma vez aos cortesãos da dinastia Daiyu foi profundamente gravada em sua mente.
O velho primeiro-ministro Shen nunca se esqueceu, sem mencionar a ajuda de Li Seng. Quantos imperadores que foram assistidos desde a infância se voltaram contra ele após herdar o trono? Só posso dizer: este é o destino de um ministro. Olhando para os 6 países, quantos ministros podem terminar bem? Do outro lado, na passagem de Shuzhou, Xiaoming deixou Kyoto. Sem parar, o cavalo não descansava e as pessoas não descansavam. Ele foi direto para o portão norte de An. Depois de 2 dias sem dormir, Lao Bugi não teve escolha a não ser deixar o vice-general do exército Shulon convocar o comandante. Ele perseguiu Xiaoming a cavalo. Princesa, você não dorme há 2 dias. A estrada para Danshou é longa. Mesmo que você não coma ou beba, levará 13 dias. Não se apresse. Você vai machucar seu corpo. Zhao Bugi, eu te disse, você deve se chamar planta quando estiver fora. Se você não conseguir acompanhar, pode não acompanhar. Xiaoming olhou friamente para trás. Não é isso que eu quero dizer. Estou preocupado que seu corpo não aguente. Zhao Bugi não se importava com a atitude de Xiaoming. Ele já estava acostumado. Xiaoming não prestou atenção nele. Em vez disso, ele acenou com as rédeas e acelerou. O Império Dai ocupa o 3º lugar entre os 6 países, abrangendo 3 estados. Se você passar por este estado de Shu, ainda levará 3 dias. Depois de passar por Shu, é o estado de Lu. Atravessando todo o estado de Lu, levará cerca de 8 dias. Agora o coração dele está em Li Seng, então ele não consegue se preocupar com o cansaço. Xiaoming só queria ver com seus próprios olhos se Li Seng havia se casado com uma mulher bárbara.